Gente, desculpa aí o atraso. Minha internet estava ruim. Aranda, desativa o microfone aí para falar com você. Tá Tá? bom, tá Estou tudo compartilhando tranquilo. aqui da casa Tá. e a internet lá às vezes funciona. Deixa eu abrir a tela aqui do meu negócio. Pega a internet do vizinho. O vídeo. Eita! Apareceu. Voltar. Aqui. Melhorou. Aranda. Fala. Bom, gente, a gente vai falar sobre Tranquilo. pré-natal. Aranda, melhorou aí? Tá ouvindo agora? Tá dando para ouvir? Eu tô ouvindo Aranda, tá legal. dando para ouvir? Tá legal. Não estou te ouvindo. Meu microfone deve estar fechado. Onde eu acho? Não, meu microfone tá aberto. Eu tô te ouvindo, Tá Caetano. ouvindo, mas alguém não tá. Tem que arrumar aqui. Aí. E perguntar se alguém tá te ouvindo, porque eu tô te ouvindo. Tá dando para ouvir sim. Tá ouvindo aí, Aranda? Tô ouvindo. Aranda? Tô te ouvindo, Tô te Caetano. ouvindo. Gente, tá aberto o microfone de vocês aí? Quem tá ouvindo a aula? Alunos, gente, hein? Nós estamos te ouvindo. Tá te ouvindo. Tá mudo. Eu tive dificuldade para entrar na internet, vocês desculpa pelo tempo aí. Aranda, áudio, Aranda. Fechado, tá tudo fechado. Ô, gente. Caetano, Oi. a gente está te ouvindo. Pode começar a aula. Tá bom, porque eu não tô ouvindo, eu não tô tendo retorno. Acho que aqui a internet tá ruim. Tá, mas eu... Tá ouvindo então? Então vou começar a aula. Beleza, tô atrasado, eu pedi desculpa a todo mundo aí. E vou dar continuidade. Aí você pode me interromper. Beleza? Tá bom. Tá, beleza, consegui Beleza. entrar aqui, mas deu um trabalho. Você não tem meia hora tentando entrar nisso. Liguei na universidade, tem meia hora, cara. Tá bom, começa aí, pode começar, todo mundo te ouvindo. Vamos lá então. Tá, beleza. Deixa eu voltar. Não volta. Voltou. Aqui, mais. Vou usar não. Boa tarde aí, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre assistência pré-natal. Isso aqui tem que sair daqui. E os objetivos principais. Por que não voltou? O que é assistência pré-natal? Tudo que está envolvido no ciclo gravídico puerperal, né? Então, vamos imaginar que uma pessoa que esteja grávida vai estar envolvida num chamado ciclo gravídico puerperal, na qual ocorrerão algumas modificações do organismo materno, que foi dito na uma semana a vocês, o Aranda comentou, ocorrerá alterações no sistema hematológico, né, no sistema circulatório, que é de hematócrito, alteração na marcha, será marcha anserina, terá uma lordose compensatória cervical nada, lombar, e ainda uma marcha chamada marcha anserina, né, não tem sentido de ter equilíbrio, mas a gestante ou a mulher gestante experimentará algumas alterações, né, que ocorrerão nesse ciclo chamado gestatório, que pela regra de Nageli dura 280 dias. Uma gravidez completa tem de 37 semanas pela regra de Nageli a 280 dias. A gravidez completa, segundo a literatura e outros autores, vai de 241 dias a 6 dias, ou 42 semanas incompletas. Quando a gravidez passa de 242 ou completa 42 dias, é chamada gravidez serotina, protraída ou postergada, é aquela que passou. E a criança nasce com ar de preocupado. Vocês me desculpem por ter entrado atrasado. Eu liguei para a coordenação porque eu não conseguia entrar na internet, porque minha internet não estava lá aquelas coisas aqui, estavam mexendo na rua.
E eu estava em outro cômodo aqui da minha casa e eu acabei vindo para o lugar que eu dou aula sempre para vocês aqui. E aqui funciona, lá em cima não estava funcionando. Embora o conforto seja um pouco melhor, assim, para sentar e conversar, né? Mas tá bom também. E a gente vai conversar sobre isso. O que isso tem a ver com o nosso negócio aqui sobre gravidez? Nada. Toda vez que vocês tiverem o período que vem, vocês são o oitavo período, vocês são doutores, considero colegas, médicos, em breve, terão um chamado CRM, serão considerados doutores. Independente da especialidade que vocês fizerem, sejam vocês neurocirurgiões, cirurgiões plásticos, dermatologistas, oftalmologistas, pediatras. O pediatra não conta muito, está muito cuidado com a gente, então pediatra que eu sei, pediatra sabe, talvez até eu aprenda mais com pediatra, algumas patologias pediátricas, né? Eles são pediatras e eles aprendem com a gente patologias obstétricas. Mas, assim, alguém, algum dia, perguntará a vocês, doutor, ou fulano tal, seu primo, sua prima, seu tio, sua irmã, seu irmão, algum familiar, não é que eu gosto de contar histórias, não gosto nem que eu gosto de falar, né? Porque se eu corresse para os slides e falasse, eu tenho 2 horas para falar com vocês, então eu tenho até 6 horas da tarde para falar com vocês, mas tenho certeza que até 6 horas da tarde a gente vai falar sobre a ciência pré-natal e com certeza vocês terão dúvidas ainda, a gente vai tirar na sala de aula depois as dúvidas, nós conversaremos sobre o assunto e as dúvidas, na medida do possível, serão sanadas. Mas eu oriento a vocês pegar a bibliografia do Resende, que eu não coloquei nesse capítulo aí, no final da aula, eu nem lembro qual é o último slide, que eu não consegui entrar na internet, estou tentando meia hora tentar na internet, ou mais um pouco, eu não consegui, eu liguei para a Aranda, e liguei lá na coordenação da medicina, e o Cris e mais uma pessoa me ajudou e me disse como eu entrava. Mas não era eu que estava errado, era a minha internet que não estava boa. E depois eu consegui, e eu sei por quê, eu vim perto do roteador aí que está funcionando. Então, vocês me desculpem, me perdoem pelo atraso, estou atrasado com vocês alguns minutos. Mas, com certeza, vocês são generalistas, vocês não são especialistas de GO, nem em ginecologia, nem obstetrícia e nem em mastologia. Não sou obrigado a saber 100% daquilo que eu estou dizendo a vocês, ou daquilo que eu digo a vocês, ou daquilo que o Arana diz a vocês, aquilo que o Orlando, ou a Patrícia, ou o Braga, 100%, eu também não sei. Eu estou fazendo isso em muitos anos. Talvez o Aranda saiba mais que eu, o Orlando saiba mais que eu, pelo tempo que eles fazem isso, pela experiência que eles têm. Então, eles sabem porque fazem. E a gente só sabe fazendo. E a gente lê e vai aprendendo. Mas se você perguntar numa anamnese, numa enfermaria, amanhã eu digo para vocês, não falta muito não, amanhã é 6 meses. Sua formatura será daqui a 2 anos, daqui a 2 anos você será doutor, será meu colega de profissão. Então, meu colega de profissão, eu digo a você, se você fizer obstetrícia, que a grande maioria de vocês hoje pensa em não fazer, mas amanhã talvez faça, bem-vindo ao sofrimento, que a gente trabalha, a gente acorda de madrugada, a gente não tem hora para dormir, a gente faz parte 2, 3, 4, 5, 6 horas da manhã, a gente atende uma paciente meia-noite, vai nascer 7 horas da manhã, você tem que estar olhando, examinando essa paciente de hora em hora, avaliando o batimento cardíaco fetal desse feto, fazendo uma ausculta cardíaca fetal que você sabe que varia de 160 a 170, de 120 a 160 batimentos por minuto, que é normal. Alguns autores consideram 110 a 160 como normal, e esse é dado no pré-natal. Aí você vai trabalhar, eu sou generalista, sim, eu não estou formando especialista, estou formando um médico pronto para trabalhar. Em qualquer lugar que ele for, ele vai saber isso. Isso é básico. 120, quanto é a frequência cardíaca do meu neném? Está batimento muito forte, estou escutando 140. Não, isso é normal, minha senhora. Seu filho vai ficar assim até os 3 anos, 2 ou 3 anos. Por quê? Porque o sistema dele está sendo formado, sendo cardíaco, está tudo normal. Daqui a pouco vai ficar 80, 60, 70. Enfim, vai ficar normal. Então, a gente sabe que a frequência cardíaca fetal varia de 120 a 160. Tudo bem, estou no pré-natal, estou atendendo. E sei também que, se eu for chegar para uma gestante com 12 semanas de gestação e falar para ela assim, segundo a literatura médica, com 12 semanas, eu consigo escutar o batimento cardíaco da senhora com um sonar Doppler com 12 semanas. Eu não escrevo livro. Quem dera, eu não sou autor de livro, não sou nada. Sou meramente uma pessoa que trabalha e que vê, vou dizer para vocês, talvez vocês não acreditem, 180 pessoas por mês, ou mais. 180 gestantes.
mais ou menos. Ah, mas você consegue atender? Consigo, atende. Tem complicação? Se der complicação, é processo, tá? Quantos processos você tem? 2. Por quê? Porque não foi culpa minha. Eu não estava envolvido no negócio, mas eu tive 2. O Arana sabe bem disso. E na hora oportuna eu falo com vocês e conto a história. Mas a paciente vai ficar preocupada. Fala assim, ué, eu li ali na internet que com 12 semanas dá para sua PCF. Aí você vai com aquele radinho seu lá, recém-formado. Sou doutor, né? Estou aqui no PSF, no Mato Grosso. Vim para o Ceará porque está pagando muito bem. Vim, estou menosprezando ou dizendo que lá paga mais ou paga menos. O Brasil é um país continental. Algumas regiões do Brasil faltam médicos. No norte paga melhor, no centro-oeste paga melhor. Uma pessoa que quer sair da sua zona de conforto, como eu tive a minha até 2005, onde eu ganhava 20 mil reais, voltei para cá para o Rio de Janeiro para ganhar 5 mil reais, estou falando que eu ganhava. Mas eu não precisava daquele dinheiro. Mas eu tinha aquele dinheiro e eu ganhava. Eu comprava, hoje seria um plus por mês. E hoje que eu ganho, eu não compro nenhum Fusca, não compro nenhum carro, um Gol 1000 no Rio de Janeiro. Pra vocês verem como é que o salário do médico decaiu. Mas não é porque eu decaiu, é porque você é obstetra, não. Ah, se você fosse oftalmologista, quanto você ganharia? Eu sei quanto ganha o oftalmo fazer uma cirurgia de catarata. Você já foi na sala de aula? Como você grava e fica aí na internet, nos Zoom, eu vocês sabem quanto custa a cirurgia de catarata. Um paciente particular, eu tenho um amigo que faz 10, 20 por dia, você vai um dia. Então, e ele tem paciente? Tem, e muito paciente, tá? Então, escolham bem a especialidade de vocês, sejam bons clínicos, saibam muito a clínica médica, mas acima de tudo, sejam humildes e aprendam obstetrícia. O que a gente dá aqui, aquilo que a gente fala, eu fico comentando e falando, vocês ficam chateados, porque eu falo muito. Você fala muito. Tem uma menina aí, do nono período, é a Diva, Departamento de Investigação da Vida Alheia. Eu chamo ela de Diva. Para de falar e continua, dá o que é interessante para mim. Hein? Eu não estou interessado em história, tá? Tudo bem, vocês não estão interessados em história. Mas vocês são jovens, bem mais jovens que eu. E vocês serão doutores, serão, talvez alguém de vocês, algum dia precise de vocês. Muitos, talvez, eu não sei quantos são aqui nessa turma, que a gente não tem tido muito contato. Não sei se amanhã a gente vai ter, possivelmente na internet tem até um contato mais próximo. Não sei quantos são, mas pode ser que eu precise de algum especialista, um dia se torne um especialista em alguma área, e eu preciso de algum colega. Vocês são colegas. Eu trato vocês hoje como alunos, porque vocês são meus alunos. Fui contratado como plantonista e depois de um tempo, né, fiz mestrado hoje pela universidade e sou professor de vocês, trabalho com a Aranda e a gente tem tentado passar o melhor das informações e aquilo que a gente pode no intuito de formar um bom profissional, um bom generalista, não um bom especialista. Porque especialista por um GO. Eu não sou esse GO. Não, mas você vai ter que saber o básico. E o básico, assim, onde eu formei a minha universidade, não é que eu tenho vergonha de dizer onde eu formei. Não tenho vergonha de dizer onde eu formei, não, nem vou falar aqui. Mas minha faculdade tinha um nome, depois ela trocou. Mas meus professores, meus antigos professores, né, muitos já morreram, eram muito velhos. Eu tinha professor de 90 anos, 80 anos, professor de bengala, que tinha que parar para comer mamãozinho. Eu formei no Rio de Janeiro, sim. Na minha época era muito difícil fazer medicina. Então, eu vim lá no interior de São Paulo, estou contando parte da minha história que eu estou na sala de aula. Não tive oportunidade de dizer isso para vocês. E jamais, talvez, falarei. Não sei porque eu estou falando isso para vocês hoje, tá? Estou perdendo tempo aqui, eu sei que eu só tenho 2 horas, mas o importante a gente vai dizer para vocês o que vocês têm que saber. Fiz um tempo de escola, fiz cursinho, fiz algumas coisas, estudei, e acabei fazendo medicina numa faculdade aí não benquista, hoje no Rio de Janeiro. Eu não tenho nada contra essa universidade, mas pelo contrário, me ensinou o que eu sei. Eu trabalhei num hospital excelente que ela tinha, e alguns dos meus melhores professores estavam lá. Inclusive, eu não posso citar o nome, mas o cara morreu. O cara foi ministro, né, do general Ernesto Geisel, ministro da Saúde. Um dia ele chegou de terno para dar aula. Por isso eu peço a vocês, por favor, gente, respeito. Não vá de short. Use jaleco. Você não usa. Você está mandando usar jaleco, você não usa. Eu sinto muito calor, eu sou de uma região fria, sou do sul. Então, eu sou do norte do Paraná, sou de São Paulo. A região lá hoje deve estar fazendo 26 graus, 25, aqui está 40 graus no Rio de Janeiro.
Eu sinto muito calor, vocês não sabem que eu sofro. Quando eu abro, eu puxo aquela máscara e vou para a porta lá para trás, para respirar quando eu estou dando aula prática, eu não estou aguentando. E não é para contaminar ninguém, não, muito pelo contrário, gente. Eu saio de perto, eu vou lá para trás, vocês sabem disso. Jamais eu faria isso. Eu não teria intuito de passar alguma coisa para alguém ou para algum aluno. Quando a gente dá aula de anticoncepcional e a gente conversa, a gente orienta vocês aos cuidados que tem que ser dado para vocês passarem para o paciente de vocês. Vamos usar uma máscara hoje, use sim, 24 horas por dia, se possível sim, dependendo de onde você estiver, para se proteger até ter uma vacina. Porque o Covid existe e o Covid está aí. Mas, como eu estou dizendo, da região do calor e do frio, a gente vive numa área quente. E as nossas aulas, como aqui, vocês podem perguntar o que quiser, está aberto, vocês podem do chat, se tiver dúvida, podem perguntar, tem mais 6 aí, não sei quantas pessoas, o Aranda responde para mim aí. E nosso intuito é orientar e tentar fazer com que vocês façam o melhor pré-natal possível. Ah, mas a paciente minha é diabética, ela tem 40 anos, ela é sobrepeso, ela é, vamos dizer, obesa. Vamos supor que uma mulher tenha 140 quilos, 120 quilos. Se eu operei uma mulher por 160, vai ter isso aqui de tecido adiposo, chega a polineurose. Você contar hipertensão e diabetes. O que eu vou fazer se eu estou no interior, numa cidadezinha, lá no meio do mato, em Minas Gerais? Não estou dizendo que Minas seja ruim, não é isso não, gente. Vocês têm que ficar espertos. Porque a nossa tendência é dizer, cuidado com isso que pode dar problema. Porque você é médico. Sim, sou. Você sabia que a sua paciente era diabética, hipertensa, tinha sobrepeso? Sim, sabia. Você sabia que o seu paciente podia ter uma hipertensão, uma pré-eclâmpsia no final da gravidez? Pré-eclâmpsia e hipertensão que surge após a 20ª semana em alguns pacientes, vocês vão ter hora disso específica, será por mim ou pelo Aranda, não sei como é que está o nosso cronograma, mas que essa paciente pode vir a fazer um edema agudo de pulmão, se essa pressão subir muito, de acima de 20, 22, sim, eu sei. Mas se o paciente chegou com 14, 15 semanas, por exemplo, depois eu vou pular os slides, como eu estou falando que tem lá para frente, que eu não gosto de ficar lendo slide. Você sabe como é que eu sou. Eu falo tudo, depois eu vou pulando. Ah, já falei. Então é o seguinte, vamos supor que eu tenho uma paciente que chega para mim com 14 semanas de gravidez, com 16/10 de pressão. Ela fala, a senhora é hipertensa? Não. Aí você vai olhar o tornozelo dela desse tamanho assim. Dá 2 do meu. Eu olho que o meu não é fino não, porque eu jogava futebol. Só que o meu não é inchado. O meu é gordura, não é gordura também não. Eu acho que não é gordura, né? Mas ela tem edema. Se você palpar, você vai ver 2, 3, 4, 5, 4, com 16 semanas. Se você aferir a PA dela, ou alguém aferiu, está 16/10. A glicemia de jejum dela deveria estar menor que 92, porque existe literatura antiga aí dizendo que é 85, 140 no TOTG, do OMS, do Ministério da Saúde, não sei o quê, isso é anterior a 2010, 2012, um estudo americano da Associação Americana do Diabetes, que é aquilo que a gente faz para vocês. Toda vez que você for orientando, porque quando você for fazer prova, ou quando algum colega, não estou dizendo mal de ninguém, muito pelo contrário, não estou criticando quem está dizendo, quem está usando 85, quem está usando 140, só estou alertando. Quando vocês verem 92 em jejum, menor que 92, está normal. Entre 92 e 96, pré-gestacional. Maior que 200 aleatório, gestacional. Ou pré-gestacional. Hemoglobina glicada, maior que 8, pré-gestacional. Maior que 10, desencoraja a gravidez. Trata essa paciente. Eu quero ficar grávida. Vai usar insulina por endócrino, não sei o quê. Sabe que tem risco de perder a gravidez e dar malformação. Por que eu estou falando isso? Eu estou orientando. Mais que eu dou uma aula de pré-natal, que vocês vão aprender é pegar aquela merda, que cartãozinho que eu não tenho aqui, um cartãozinho azul, 8, do Ministério da Saúde, que tem tudo ali, só marcar xizinho e conversar com o doente. Muito embora muitos colegas não preencham aquele monte de xizinho, alguns cartões são incompletos, não perguntam algumas coisas para os pacientes. Depois, se acontecer alguma complicação, vão pagar as consequências e vão responder processo. A orientação aqui é para vocês não terem problema na vida de vocês. Então, estou falando muito, tá. O Aranda falaria que estou falando muito. Ele está com o microfone aberto, ele não fala. Mas ele fala aí que está dizendo demais. Então, se vocês não souberem, vocês não são obrigados a saber. Vocês não são especialistas. São generalistas, mas vocês sabem que é complicado. Sim, é complicado.
meu secretário de saúde, fulano de tal, doutor Caetano, seu secretário de assessor. A nossa cidade aqui tem 7 mil habitantes, você é o meu secretário de saúde, eu sou Caetano, secretário de saúde da minha cidade, que tem 7 mil habitantes, um exemplo. Eu estou com uma paciente aqui, que ela tem 120 quilos, ela tem história familiar de diabetes gestacional, história de hipertensão, história de CA de colo, história de CA de mama, a segunda gravidez, teve 2 cesarianas, e a nossa cidade não tem muito recurso, mas tem um hospital que opera. Eu continuo com o pré-natal aqui, bota no NIR, bota na central de regulação e encaminha ao pré-natal de alto risco, para você não sofrer consequências da família, não é da paciente, não, você vai morrer se você não fizer direito. Então, encaminha ao alto risco. Existe um sistema de regulação hoje no Estado. Se existe no Estado do Rio de Janeiro, deve existir nos outros estados. Eu tenho parente médico em outros locais. Não fico perguntando para eles, porque as especialidades nossas são diferentes, né? Não vou dizer a especialidade dos meus sobrinhos, quais são. Mas são diferentes das minhas e são muito mais espertos que eu, fizeram outras especialidades diferentes de ginecologia. Então, vocês prestem atenção. Toda vez que vocês não souberem, não é feio ligar para o teu colega que é GO, não é feio você pedir para o secretário para encaminhar para um alto risco. Por quê? Para afinal do pré-natal, prevenir, salvaguardar, proteger a mãe, proteger o feto e futura gravidez. Se ela vir a ter, por exemplo, se for RH negativo, o que eu tenho que fazer? A gente vai ver isso nessa aula. Eu acho que eu já perdi um tempo aqui, não sei quanto tempo. Deixa eu olhar aqui, eu já falei muito. Mas o intuito aqui, falei 39 minutos, 36, 43 aqui. Então, o início é orientar. Orientar para quê? Para vocês não errarem? Não. Errar é humano. Nós somos iguais. A diferença entre mim, você e seu paciente é o seu conhecimento, que vai modificar, vai alterar e vai fazer com que o seu feto, o feto da sua paciente, o filho dela, sobreviva e ela venha ter uma sobrevida boa. E vai continuar o tratamento, seja for hipertensa, também com centro de referência. Se ela tiver diabetes, ela pode ter um parto prematuro, por exemplo, por polidrominia, vai ter uma boa. Imagina uma bexiga gigante, ela é diabética. Aquela bolsa tem maior tendência a romper antes. Ou tem maior tendência, por exemplo, a ter parto prematuro. Se for gemelar, pior ainda, que são 2, e começa a crescer, começa a forçar o colo, pode nascer antes da hora. Então, a gente encaminha paciente de referência. Como eu perdi 39, 40 minutos falando coisas, né, orientando, na verdade, também faz parte da nossa aula, porque não é só 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 em medicina pode ser 2,1, você já deve ter ouvido falar de alguém, é igual 100 falando bem, 1 falando mal é muito, para a gente que é médico. Então, espero que vocês que estejam assistindo, não sei quantos tem aqui, deixa eu olhar aqui, tem 58 pessoas, eu acho, estou 58, tirando o Arana e eu, 56, eu estou bem maior um pouquinho. Espero que vocês entendam o que eu estou falando para vocês. Essa aula vai para o Zoom, eu vou na Quarana e vai colocar no AVA depois. Espero que vocês se deem bem na prova e sejam excelentes doutores e que não aconteça nenhum problema se algum de vocês, algum dia, resolver fazer ginecologia obstetrícia, que é uma boa especialidade, tá? Eu estou falando de coração, eu não saberia ser outra coisa se não fosse ser médico. Seria fazendeiro. Mora na roça, mexe com trator e planta soja, tá? Sou eu. Tá, você mexe com isso sim. Meu pai faz isso. Então, apenas o filho seguiu o pai. Mas meu filho quer seguir o pai? Quer. O que eu queria que ele fosse? Agrônomo. Para quê? Para cuidar de roça. Ele quer ser neurocirurgião. O que eu vou fazer? A mulher está com 15 anos, fez segunda-feira. E aí, a gente vai levando. E o resto, eu não, assim, tem algumas coisas que em aula gravada a gente não fala. E a gente tem um acordo de conveniência, né? De convivência. E vamos ao que interessa, né? Já falei muito, 40 minutos falando. Mas quando não souber, não é feio. Não peçam, encaminhem dizendo que você não tem... Não é que você não tem condição, não. Vai vir um papelzinho assim, nome do paciente, endereço, idade, a data... Encaminhada aonde? Pré-natal de alto risco. Por quê? Porque eu vou falar para vocês sobre baixo risco. Mas o alto risco é alto risco mesmo, porque o doente pode morrer. Gravidez não é doença, não é doença. Mas por que morre gestante? Morre. Vocês não têm noção do tanto de gestante que morre nesse país. Morreram algumas com você? Morreu.
Você estava envolvido, nem sabia que a doente existia. Quando deu o problema, eu entrei para tentar resolver e tirar eu. Teria resolvido? Não sei. Não sou Deus. Possivelmente teria. E eu não tive problema nunca no serviço que eu trabalho. Estou num ótimo lugar. Por isso que eu estou aí. Por isso que eu gosto daí. Por isso que eu amo esse serviço. É bom trabalhar onde você trabalha? É. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto de onde eu estou. Mas você trabalha mais em outros lugares? Trabalho. Te dá as mesmas condições que você tem onde você está hoje? Não. Em outro lugar, não. O outro local que você falou que a doente foi a óbito, te dava as mesmas condições do local onde você está hoje? Também não dava. Ah, mas o seu serviço? Sim, o outro também é. Numa faculdade de medicina, onde eu trabalhei, eu pedi demissão no dia seguinte. E o que você me aconselha? Procura um bom serviço para trabalhar quando você se formar. Que te dê condições de trabalho. Ah, tá falando muito? Tô. Tem que falar de pré-natal? Sim, vou falar sobre pré-natal, mas dá tempo. Eu tenho duas, agora já tenho 1h20. Então, eu vou pular os slides, quem tiver alguma dúvida, você perguntar, pode perguntar depois. Se eu falar algo a mais ou a menos, o Aranda está aí junto comigo, que é meu grande amigo, né? Me ajuda sempre. Ele sempre me orientou, me ajudou quando eu precisei. Quando eu comecei em 2010, dar aula junto com ele, ele me ajudou muito. Essa aula aí, por exemplo, é cedida pelo professor doutor Jorge Rezende. A bibliografia em questão é do Rezende. Se tiver algo diferente daí, vocês podem questionar, mas é do Rezende. Ah, tem algo do Freitas? Sim, tem algumas coisas do Freitas. Tem do Zugaib, eu não me lembro se tem, mas acho que tem 2 slides, 3 do Zugaib, que eu tive antes de eu abrir a aula hoje, eu dei uma olhada. Tem do Zugaib, sim. Tem 2 slides do Zugaib. No final, não tem a bibliografia, porque eu tive um problema na internet antes de entrar na aula, e eu ia colocar a bibliografia de onde eu tirei isso, ou de onde foi tirada essa aula. Essa aula foi fornecida, sim, é do Rezende, não é plagiada, porque a aula é pública. E o Aranda que me deu a aula. Então, é do professor doutor Jorge Rezende. Se você tiver a oportunidade, leiam o livro do Rezende. Tem o Rezendinho, o Rezendão. O Rezendinho é mais resumido. O Rezendão é assim, eu quero me aprofundar mais. Ah, você falou sobre tal técnica, como é que é o nome da técnica? Da regra de Nageli, por exemplo. A gente vai falar aqui alguma coisa. Existem outras regras, sim, mas a mais aceita é de Nageli. E por que você não falou das outras? E quando você for fazer prova de residência médica, não vão perguntar das outras. Vão perguntar de Nageli, que é mais aceita. Por isso que é de Nageli que está nessa aula, eu dei na aula anterior, quando dei aula de diagnóstico de gravidez e dado prova do parto, que é mais aceita. Existem outras regras. Quantas semanas dura a gravidez? Pela regra de Nageli, 40 semanas ou 280 dias. Quantos meses lunares? 10 meses lunares. Quantos meses solares? 9 meses solares e 7 dias. Como é que conta isso? Não me pergunte que eu não fico olhando para a Lua. Eu olhava para a Lua quando eu vivia em fazenda, quando eu era estudante. Há muitos anos atrás, já nem me lembro lá o que é minguante, cheia, crescente, enfim, não sei. Tá? Se eu olhar para a Lua, nossa, a Lua está cheia, que lua bonita. É lua cheia, é lua minguante, está escuro. Lua crescente, lua nascente, sei lá, não lembro nem o nome das luas. Mas é assim, 10 luas, 10 meses lunares, 9 meses solares e 7 dias, ou 280 dias. Ou a partir de 37 semanas estará a termo, tá? Mas por que a gente opera interno ao paciente se você internando lá no hospital, no CIS, ou lá no nosso hospital universitário, onde você trabalha há alguns anos? Você se tornou responsável com o doutor Lante colocou, o doutor Cláudio colocou lá foi responsável. Uma paciente com 41 semanas, que tinha 2 partos normal, e o ultrassom dela é de primeiro trimestre. Por quê? Porque o paciente envelhece, o paciente calcifica, diminui o volume de líquido amniótico, e eu posso perder esse feto. Fiz um cardiotópico, não estava lá aquelas coisas, eu induzi e nasceu bem de parto normal. Ou não, pode complicar. Eu acabei operando, mas por que essa tinha 2 partos normal? Para não perder o feto. E a mãe? A mãe são 2 vidas. Toda vez que fizer obstetrícia, se algum de vocês estiverem ouvindo aí resolver algum dia fazer obstetrícia, pensa, estou cuidando de quantas pessoas? 2. Diferente de quem faz ortopedia, que está cuidando do fêmur, que eu fiz, desisti, deveria ter terminado. Que eu fiz anestesia. Por que vocês estão em farmacologia tanto?
Perguntar de farmácia, vou te responder qualquer coisa, eu acho que é exagero, porque eu não sou farmacologista, né? Mas eu estudei muito sobre farmácia, não deve ter mudado muito. Mudou as drogas, existem drogas modernas. Então, você é um pouquinho de farmácia, você é um pouquinho de propedêutica, você é um pouquinho de clínica médica, você é um pouco de cardio. O que você precisa para ser um bom médico? Saber clínica médica e saber fisiologia. Sabendo fisiologia, sabendo clínica médica, o resto é com você, cara. Não tem jeito. Eu sei clínica médica, sim, eu sei. Então, estetoscópio, aparelho de pressão, um tubo, um carrinho de oxigênio, um laringo, uma boa enfermeira, um bom circulante, que enfermeiro que não presta, você tem que mandar embora, vai te atrapalhar, mas tem que ter amizade, sabe, com eles, porque eles podem também atrapalhar a vida da gente. Ah, que mais? Aí acho que tá, já falei demais, senão não vai dar tempo, vou ficar só com uma hora só. Eu vou olhar aqui, senão alguém já vai me ligar, vai xingar aqui e falar que eu gastei 45 minutos falando com vocês sobre isso. Mas eu falo quando eu começo qualquer aula e os alunos ficam de braço cruzado, assim, tipo assim, não vai começar a aula não? Por que tá falando tudo isso? Porque eu tô falando que muitos dos colegas aí de vocês, colegas meus, né, na verdade, não de vocês, são colegas de vocês também, que serão médicos, vocês serão médicos. Às vezes chega e fala assim, gente, hoje nós vamos falar tal assunto, não sei o que, acabou, tchau. A aula durou 40 minutos, que é o tempo que deve durar, porque vocês vão ficar cansados de ouvir eu falar. Ou vão ficar cansados, eu sei que fica cansado. E cansa. Eu sei que cansa a gente ficar falando. Porque até eu fico cansado. Então, de falar sobre o assunto, mas o assunto nosso é rápido, é um assunto fácil, é um assunto que todo aquele que for fazer obstetrícia tem a obrigação de saber. Ah, mas você falou sobre o básico, sobre o Ministério da Saúde. Sim, falei sobre o básico. Mas tem o diferente? Tem, o diferencial. Eu posso pedir aquilo que não está escrito aí no teu slide? Pode. Você pode pedir qualquer coisa. Você é médico, você tem um CRM, e você acha que o seu doente tem hipotireoidismo, por exemplo, não está ganhando peso, PT3, T4, TSH, anti-TPO, muda sua tireoide. Se der alterado, encaminhe ele para um endócrino, caso você não saiba tratar, que não é obrigado a tratar, você generalista. Ah, os OGO. Ah, eu sei tratar. Então trata, vai tratar o doente. Vai tratar o paciente, na verdade, né? Não o doente, seu paciente. Lembrar sempre no feto. Lembrar que doença da tireoide é causa de abortamento. Tanto no hipotireoidismo quanto no hipertireoidismo. E lembrar sempre, questões de prova. Não, nossa, que a gente não pede isso, porque já estou cansado de saber, vai estar acostumado a pedir isso. Quais são as principais causas de abortamento? Anomalia cromossomial. Qual é o principal anomalia cromossomial? Trissomia 16, em torno de 30%, e 25% da anomalia de Turner, 45x0. E os demais? Os demais é o Patal, que é o 13, Edwards, 18, 21, que é o Dow, as translocações, os deslocamentos, as malformações uterinas, útero de Delfo, útero bicordo, útero septado, útero unicorno. Enfim, a gente vai ter essa aula depois na aula de aborto, que eu não sei se serei eu ou a Arana que vai dar isso, e vai falar isso para vocês. Mas quando eu começo a falar, eu acho que o neurônio encosta no outro, e a gente vai falando. E eu vou dar inicial, senão eu não saio daqui e acaba o tempo meu que eu tenho no Zoom aqui e vamos cortar a internet. Então, vamos lá para o que interessa. Então, qual o objetivo principal do pré-natal? Já que eu falei 40 minutos aí de enrolação, né? De conversa de médico, de professor, de amigo e de colega, que vocês serão dentro em breve. E se algum dia alguém precisar de alguma informação, caso eu saiba, puder ajudar, poderão contar comigo. Se eu não puder ajudar, eu pedirei alguém que possa, ou vocês peçam alguém que sabe vocês. Então, finalidade, nossa, por que eu faço pré-natal? Confirmar o diagnóstico da gravidez, se eu tenho dúvida se a paciente está grávida, uma jovem, que não seja jovem, que não faça uso de nenhum método contraceptivo e que tenha relação sexual e não use nenhum método contraceptivo, então vocês sabem que o índice de PUR é aquele índice no qual um determinado número de pacientes poderão ficar grávidas, né? Mesmo usando direitinho, fazendo tudo certinho, há grande probabilidade de gravidez. Então é bom sempre preservar, usar o quê? Preservativo, além de usar um bom método contraceptivo. Usa anticoncepcional oral, não vou ficar, uma hora vai dar errado. Por quê? Porque vomitou, teve diarreia, tomou no horário errado, tem um TME do medicamento que você tomou. Quanto tem o TME do melhor medicamento? 36 horas. E o outro, 30 horas. E a média? 28 horas é um TME de um contraceptivo oral hormonal. Você está falando besteira? Não. Pega a bula e lê, tá?
Ah, eu estou tomando tal medicamento. Tamizavint, por exemplo, um bom medicamento. Fazendo propaganda já da Eurofarma aqui. Eu adoro os caras da Eurofarma. Eles me dão um monte de amostra grátis para meus pacientes, né? São muito bons. Falta medo do Tamizavint, eu não me lembro de cabeça, mas tem o T6 lá, vocês vão ver. Se um dia na bula, eu pergunto para o cara que me entrega, ou pergunto até o próprio fabricante para fornecer para vocês. Tem o T6. O T6 é bom, é um bom medicamento, pode usar. Funciona bem? Funciona. Da escape, da spot, não. Ele tem 20 microgramas de tinoestradiol e 75 microgramas de levonorgestrel. E a incidência do índice de PUR dele não difere dos demais. Então, ele é um bom método? Sim, ele funciona bem, desde que você use direito. Ele está fora do padrão? Não. Como nenhum outro método. Ele segura nem laqueador tubário. É 100%. Desculpa. É 100% seguro. O índice é de 0,15% a 0,5% de recanalização em 5 anos. Então, toda vez que fizer em laqueadura tubar em alguém, ou, eu sou cirurgião geral, fulano de tal que procurou, tem um termo, manda ela assinar. E o marido assinar, porque você vai ficar grávida em 2, 6, 4, 5, 6 anos, vai querer te processar. Não se deu um termo assinado por ela, dizendo que ela sabia do índice de recanalização, independente da técnica que você usou ou do cirurgião. Pode recanalizar a trompa? Pode. Está no livro. Pega o Freitas, página 162, última edição, acho, 174, e pega o Novak, página 274, 276. Não me lembro direito, mas tem o índice. Ah, mas tem um livro, um cara de São Paulo que fala de 1,9 em 10 anos. Sim, o cara de São Paulo, Edson Camano. Edson Camano, índice de Camano, não é Edson Camano. O professor da Unicamp, da USP, que fala isso. 1,9 em 10 anos. Sim, depende muito da idade da paciente, da recanalização da trompa. Pode acontecer? Pode. Por que que pode? Eu não vou ficar falando aqui, vai alongar muita aula, eu vou perder meu tempo, não vou conseguir falar o tempo de vocês, porque eu perdi algum tempo bom. Pergunta para o Aranda, que o Aranda está fazendo doutorado. Ele tem uma técnica de micotomografia. Esse período que vem, vocês terão uma aula prática com ele, no internato. Tem aula teórica junto com ele também, hoje em dia. Vocês podem perguntar, Aranda, por que que recanaliza a trompa? Ele vai mostrar para vocês na técnica dele, se ele puder mostrar, vocês podem ou não, porque ele está fazendo doutorado, micotomografia, utilizando algumas trompas, alguns úteros, algumas peças aí. Ele vai falar, por isso que eu não posso falar aqui, porque a técnica é dele, ele que inventou, ele que... Existia micotomografia, existia para outras coisas, só que ele resolveu usar para útero e para trompa. E ele me explicou, ele me mandou um e-mail, o ano passado, que eu precisava, por um motivo aí particular, já foi resolvido, graças a Deus, mas ele pode falar para vocês, se vocês perguntarem para ele, ele vai explicar direitinho o que é que recanaliza, tá? Então, se a paciente tem que diagnosticar, confirmar a doença materna pré-existente, eu vou ter que tratar. A finalidade é reduzir, né, o impacto onde? Na evolução da gravidez. Eu tenho que proteger quem? A mãe e o feto. Então, orientar a gestante quanto a hábitos de vida, quanto a dieta. A senhora come quantos pão, aqueles pãozinhos francês por dia? A senhora tem diabetes, a senhora tem que evitar trigo, por exemplo. Por quê? Porque a sua glicemia não ficará controlada. Atividade física. Exercício de impacto é desaconselhado. Mas eu posso fazer caminhada meia hora por dia? Posso fazer hidroginástica? Posso andar de bicicleta? Pode. Vai te fazer mal? Não. Posso ter relação sexual desde que não seja desconfortável para a senhora? Pode. Desde que não haja sangramento? Pode. Desde que a gravidez não seja de alto risco? Pode. Então, estão ali para orientar e elas vêm com um caderninho, geralmente com um papelzinho escrito, e vêm perguntando para a gente. Estou falando para vocês porque eu faço mais de 180 para Natal, onde eu trabalho. No serviço, no outro serviço nosso aí, são 15 por sessão, 60, 70, 80, sei lá, que vocês não, os internos fazem comigo. Então, na verdade, eu faço 260 por mês. Então, você estava achando que você é quem? Eu tenho contato com o doente, eu tenho contato com o paciente, eu ouço isso. Então, eu escuto aqui em cada sala. São 5 salas, eram, né? 25 alunos, 5 em cada sala. Eu deixava um escrevendo, 2 examinando, 2 conversando, e aquele que estava na parede assim, igual um 2 de pausa, eu tinha que cutucar ele para ver se ele pulava, para ele aprender. Eu tenho que apertar aquele que está sentado, escrevendo e conversando com o doente, não. Eu tenho que puxar aquele que está quietinho, porque o que está quietinho, ele está quietinho porque ele está com vergonha ou porque ele não sabe? Ou porque ele odeia obstetrícia e ginecologia? Então eu tenho que puxar o quietinho para o quietinho aprender. Porque aquele que está escrevendo, aquele que está examinando, aquele que está palpando,
Eu estou orientando vocês para o ano que vem já, preparando. Façam, palpem, examinem. Fiquem encolhido na parede, não. Tenho dúvida, tá? Vocês têm eu, você tem a Kelly, vocês têm a Carmen para perguntar, vocês têm a Terezinha, vocês têm todos aqueles que estão lá dentro do serviço estão à disposição de vocês, todos. Não é um nem dois. Se por acaso alguém não fizer, vocês reclamam com a Kelly, reclamam com a doutora responsável pelo internato, pelo nosso serviço, ou reclame comigo, que a gente vai tentar sanar e resolver o problema para que vocês aprendam, vocês estão ali para isso. Então, não fiquem colidinho, não. Pergunta, eu estou ali para ensinar. Tanto é que quando a gente acaba o nosso ambulatório, eu fico sentado, tem gente que fica puto, doido para ir embora, né? Deu 4 horas da tarde e quero ir embora. Eu estou lá, tá prontuário na mão, falei com você. E o seu? O que é o teu paciente? Não, ele tinha sífilis, ele tratou. Como é que tá o primeiro VDRL dele? 1 para 256, caiu para quanto? 1 para 16, e hoje como é que tá? Voltou 1 para 64, por quê? Possivelmente ele já contaminou. Mas o marido da mulher tratou? O marido tratou. Mas essa mulher casa sim, mas o marido está preso e ela tem um namorado. De onde ela pegou? É do namorado. Não vai dar receita para tratar o namorado. Chama o namorado lá, faz um banho de atendimento. Agora é tudo digital, mas vai ter um protocolo, um prontuário. Você vai escrever história para também não ser processado depois, por ter prescrevido penicilina antiembazatina para o paciente. Lembrar sempre que toda gestante que tiver sífilis, o tratamento é feito como sífilis terciária. 7.200.000 de penicilina antiembazatina. E vamos dar continuidade aqui, não veio nem no primeiro slide, né? Orientar a gestante quanto aos hábitos de vida, dieta, acabei de falar, atividade física. Educá-la, orientar-la em relação ao parto. Meu parto será normal ou cesárea? Depende. Depende de quê? Das condições de quê? Do feto e da senhora. A senhora ganha muito peso, a senhora ficar hipertensa. Se o seu feto for muito grande. O que é um feto grande? O Rezende fala que feto macrossômico é que ele tem maior que 4,5 kg. O Zugai que fala que o feto macrossômico tem 4,5 kg. Então, quando você fazer prova, e alguém dizer que o feto é macrossômico e colocar maior que 4 kg, sim. Mas qual é a referência bibliográfica? Foi o Rezende ou o Zugai? Porque você pode anular a questão dele. Então, ele tem que colocar lá de onde ele tirou a questão. Não estou orientando só sobre pré-natal, mas estou orientando você fazer prova também, tá? A gente vai aprendendo a mexer no Zoom aí e vai ficando ligado em questões. A prova de vocês está pronta. Creio eu que está muito bem feita. Vai ser aplicado e vocês se darão muito bem se estudarem. Mas eu peço que vocês leiam o livro, tá? Então, noções sobre puericultura. Meu mamilo é invertido. Eu tenho uma mama esquisita, meu mamilo é... posso mostrar para o senhor? Pode, mas não para mim sozinho. Espera aí que eu vou chamar a enfermeira. No meu caso, tem uma enfermeira que fica comigo. Eu vou chamar uma aluna para ficar na sala. Vamos ver. Ó, o exercício é assim, essa sistema aula específica sobre puerpério, puerpério mesmo. O puerpério eu vou falar sobre isso. O movimento, o exercício é esse, para mamilo invertido, por exemplo, para falar sobre o aleitamento. Quantos meses vou amamentar? O ideal é que a senhora amamente 6 meses. Eu não quero ficar grávida. Qual o tipo de anticoncepcional que eu vou usar no aleitamento? O meu anticoncepcional é a base de progesterona pura. Por quê? Porque não vai diminuir o leite, não vai bloquear a ação da prolactina, não vai bloquear a ação da ocitocina, não vai atuar sobre as células mioepiteliais e eu vou conseguir amamentar adequadamente por pelo menos 6 meses. Meu anticoncepcional será contínuo via oral ou injetável a cada 3 meses. Qualquer progesterona via oral, qualquer desogestrel de 75 microgramas diário, contínuo 28 dias, ou acetato de mendroxiprogesterona 150 miligramas intramuscular de 3 em 3 meses, pode usar 6, 9 meses, um pouquinho mais, caso ela queira, não tem nenhum problema. A partir do momento do aleitamento, que a criança começar a usar na puericultura, papinha, sopinha, comida, não sei o que, misturou, você pode trocar por um combinado. Por quê? Porque possivelmente ela vai estar diminuindo essa amamentação. E aí a gente vai ter que mexer nisso e mudar, tá? Então, da noção sobre puericultura. Acompanhar a evolução da gravidez, as condições gerais da gestante, as condições do feto em cada consulta, fazer ausculta, medir o fundo de útero, tratar as possíveis intercorrências, se ela for de alto risco, encaminhar para quando que eu dou juízo? Sobre hipertensa, sobrepeso, diabética, doença de tireoide e algumas outras coisas. O objetivo principal é adotar
prevenção. Eu quero proteger essa paciente. Eu não quero que ela venha a óbito, nem ela, nem o feto. Eu posso dizer para vocês que eu trabalho num serviço há 16 anos. Nosso movimento não está lá aquelas coisas, mas foi mais. Nasce 100, 120, 140, não sei direito quanto que está hoje. Nosso índice de óbito é 0 há 15 anos. Então, o serviço está sendo bem feito por quem está fazendo pré-natal. Ah, quem faz pré-natal? É o residente, é o staff que está lá, é o aluno que está lá, que é vocês, que está lá com a gente. E quando vê, às vezes, alguma coisa que a gente não viu, chama atenção, oh, tem isso aqui. E você, pô, nossa, não vi isso. Como é que eu não vi isso? Não sei, passou despercebido. Era tanta gente que naquele momento eu não via. Então, vocês também estão lá para isso, para ajudar a gente, né? Você vai encaminhar para paciente terciário? Não. Nosso serviço é um serviço de média complexidade para quase de grande complexidade. Se vocês for ver, nós temos cirurgia cardíaca no nosso serviço. Não é qualquer hospital tem isso. Nós temos hemodinâmica no nosso serviço, né? Então, nossa universidade, nosso hospital fornece isso. Nós temos banco de sangue, nós temos CTI, nós temos cirurgiões excelentes, temos ótimos ortopedistas, nós temos tudo aí dentro, tá? Então, mas é interior sim, mas nós somos os melhores. Não sou o melhor. Pode dizer que eu sou bom naquilo que eu faço. Dentro daquilo que eu faço, eu procuro fazer o melhor de mim, quando eu consigo, quando eu posso fazer. No sentido de que adotar medida preventiva, protegendo uma infecção. É você que faz isso sozinho? Não. Eu tenho uma equipe atrás de mim. Eu não estou sozinho lá dentro. Quem manda lá dentro hoje? Na GO sou eu. Depois é a Kelly. Depois é a Bruna. Depois eu tenho uma equipe junto comigo. E uma equipe de professor. Hoje acrescentou o grande professor Dr. Orlando, né? No 7º período. E a professora Patrícia, que todos vocês conhecem, está no 7º período com a gente. Então, excelentes profissionais que vieram somar e ajudar e aditivar a mim e ao Aranda, que é o chefe de tudo. Claro, quem manda em tudo? No 7º e 8º período, na ginecologia obstetrícia é o Aranda. No hospital, pode não parecer, mas quem manda sou eu, que assino por algumas coisas lá, o responsável sou eu, tá? Mas o Aranda, que é quem é o responsável pela disciplina. E nós temos uma equipe grande, não somos sozinhos, não. Então, atrás da gente tem mais gente, sempre vendo aquilo que a gente está fazendo e nos ajudando, operando sempre que a gente precisa. Tem uma equipe de anestesia excelente. Enfim, toda equipe boa, que tem um chefe bom e que tem um grupo bom, tem alguém bom. Sempre tem alguém bom junto. Então, se a equipe é boa, o serviço funciona. Se a equipe é ruim, o serviço não vai dar certo. Possivelmente ele vai ser demitido, ser mandado embora, se ele não for bom naquilo que ele faz, ou se ele não tiver competência naquele trabalho. E deem a vocês quando vocês se formarem. Se não forem bons profissionais, não pararão em lugar nenhum. Nenhum lugar que vocês forem trabalhar, vocês vão achar que está adequado a vocês, vocês não vão ficar, tá? Falo por experiência própria. Eu estou aí há um certo tempo e até hoje eu não pensei em ir embora. Eu gosto do que eu faço. E os que estão aí comigo também. Então, quando fazer? O mais precoce possível. Então, o objetivo é identificar, prevenir intercorrências clínicas, cirúrgicas e obstétricas. O ideal é a primeira consulta de pré-natal. É pré-concepcional, eu quero ficar grávida. O ideal é a primeira consulta é que faça 3 meses antes da gestação. Inicie as fólico 3 meses antes para prevenir anomalia do tubo neural. O Ministério da Saúde no Brasil diz que deve ser feito 6 consultas para pré-natal de baixo risco. É lógico que você vai individualizar de acordo com a necessidade. Baixo risco é mensal. Não. Eu posso fazer quinzenal sim, posso fazer semanal sim. O paciente precisa fazer exame. Eu preciso ver essa paciente, eu quero saber se ela está edemaciada, quero ver resultado de algum exame. Então, é mensal até 32. De 32 a 36 é quinzenal. De 36 até o parto é semanal. E o Ministério e a OMS, o que diz? 7 consultas. E às vezes a gente pega cartão de pré-natal em branco. Então, vocês peguem aquele cartão e escrevam. Mas eu não tenho CRM, a responsabilidade não é minha ainda, porque eu sou aluno. Tudo bem, você não é aluno. Mas o seu chefe, seu staff está ali, está acreditando que você seja capaz de conversar com o seu doente, escrever naquele cartãozinho que o doente relatou, o exame que ele trouxe. E você vai anotar aí onde tem que ter um espaço próprio para isso. Você vai escrever e vai vir mostrar para mim, mostrar para quem estiver com você no seu dia. Fulano, o exame deu isso, o exame é RH negativo, o que eu peço? Eu pedi com vizinho direto. Isso depois vai relacionar. O que eu faço? Se o vizinho direto vem direto a gravidez inteira, eu tenho que saber o que é o feto. O
feto é RH positivo ou RH negativo? Se ele for RH negativo, tranquilo, primeira gestação, nenhum problema. Se ele for RH positivo, eu tenho que fazer imunoglobulina anti-RH 300 microgramas. Essa é a dose, não é 10, não é 20, nem 30, 300. Quantas horas pós-parto eu tenho para saber isso? 72 horas. Como é que eu vou saber isso? Vai lá na pediatria, pega o prontuário do paciente. O doutor, pediatra, sei lá, Maria, por exemplo, a senhora tem o resultado do exame de sangue da criança? Sim, eu tenho. Minha paciente é RH positivo. Qual tipo de sangue do feto? RH negativo. Nada a fazer. Ah, ele é RH positivo. Fala lá com quem está. Quem está com você? Ah, é o João. Então vai lá falar para o João que o feto é RH positivo e que a mãe é RH negativo, que ele vai ter que fazer imunoglobulina anti-RH 300 microgramas intramuscular para prevenir complicações na futura gestação, uma doença hemolítica perinatal na futura gestação. Aí, como é que eu acompanho se ela for RH negativo? Se eu descobrir que ela é RH negativo. Se eu fizer um pré-natal direitinho, a partir de 24ª semana, eu peço cúmbizinho direto mensal, até o final da gestação. É assim que a gente faz. Então, cúmbizinho direto mensal, a partir da 24ª semana de gestação. Depois eu vejo o que é o feto. Alterações fisiológicas, esclarecer, efeitos náusea, vômito, enjoo do marido, patologias que ela possa vir a ter, uma via de lúpus eritematoso sistêmico, um fator de risco de gestação. Você não pede, não faz parte da rotina, mas se você desconfiar, ou se ela vem de uma área de endemia, onde há doença de Chagas, a gente não pede Machado Guerreiro, a gente não pede esse exame de rotina no pré-natal. Mas se você achar necessário, se ela vier do norte do Mato Grosso, uma região de Goiás, uma região do Nordeste, uma região onde haja no Norte, onde haja grande endemia, né? E doença de Chagas eu vou pedir sim. Por quê? Porque eu quero saber se ela tem doença de Chagas. Porque ela pode morrer no parto. Ela tem um problema cardíaco, então eu vou ter que mandar ela para um cardiologista, eu vou fazer uma escuta, eu vou fazer uma bomba relógio, o coração não vai fazer tum, tá, vai fazer tum, tá, 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 né? Então, eu tenho uma paciente no pré-natal nosso, vocês vão ter o privilégio de acompanhar, porque ela está com poucas semanas de gestação, ela tem a segunda gravidez, ela tem insuficiência de tricúspide, insuficiência de mitral, insuficiência aórtica, já fez transplante de válvula, foi orientada a não ficar grávida, um ano ela quase morreu no parto. O responsável é o idiota do plantonista que está lá. Idiota porque eu digo que eu também sou, que eu trabalho lá. O idiota porque eu sou médico e gosto daquilo que eu faço para salvar a vida. E o colega que estava lá não ligou. Terceira cesariana. Podia ter feito um laqueador tubar e justificado no prontuário. Eu sei quem fez, mas a pessoa não fez para se salvaguardar, porque não existia documento assinado. Só que a mulher não está bem de saúde. Não está bem, não. Está no pré-natal. Apareceu essa semana me dizendo, eu peguei o prontuário e eu li. A mulher ficou uma semana no CTI. Ela tem insuficiência de tricúspide de mitral, insuficiência aórtica, trocou válvula, valvulopatia reumática, faz uso de benzetacil de 21 em 21 dias, eu acho. Não tenho certeza, mas faz as coisas que ela me disse. Se vocês vierem a fazer pré-natal período que vem, eu creio que vai dar tempo de pegarem ela lá, finalzinho de gestação, possivelmente vai dar uma grande complicação na mão de alguém lá dentro. Tomara que não seja na minha, tá? Mas vai dar na mão de algum colega lá dentro. Por quê? Porque não era para estar grávida, mas não tem coração, não tem válvula, vai fazer uma edema agudo de pulmão, vai para o tubo, vai para o CTI. Quem vai sofrer? O CTI, o CTIsta, o obstetra, o pediatra não, porque a criança, a gente vai tirar a seja prematura, não se ela vier fazer algum problema, mas ela apareceu no pré-natal de alto, por quê? Porque eu tenho valvulopatia reumática, porque eu troquei isso aqui, desde 12 anos de idade. O que te disseram? Para não ficar grávida. Quantos anos tem teu filho? 1 ano. E por que você vai estar grávida? Vai aquela cara. Sabe como é que é, né? Pandemia. Pandemia, vai lá arrumar um prato de uma louça para lavar, vai lavar roupa, vai limpar chão, vai cuidar do cachorro, vai lavar um carro. Ah, não tem carro. Tudo bem. Vai andar de bicicleta, não dá. Tem um quintal, vai captar um quintal, sei lá, fazer qualquer coisa. Menos fazer filho com o coração ferrado, né? E sobra para quem está lá dentro. Não estou criticando nem menosprezando, muito pelo contrário, estou dizendo que não deveria estar grávida. Por quê? Porque ela tem uma patologia grave. Eu pedi um eco, encaminhei ela a um cardiologista, ela usava mildarona, ela usava alguns outros medicamentos, que não vou citar aqui quais são, eu suspendi todos, e encaminhei ela à cardiologia, não sei se ela foi à cardiologia ou não.
mas é um problema que vai surgir e que nós teremos que resolver. Quem? Eu. Depois, o Aranda. Depois, a Kelly, a Bruna, a Carmen, Terezinha, Zé Melo, o Wallace, vocês que atenderam ela, terão que dar um jeito. Ah, a paciente está com dispneia, está hipertensa, não sei o quê, está com falta de ar, a frequência cardíaca está baixa, porque ela tem isso. Ela operou o coração 2 vezes, segundo ela, desde os 12 anos. Era para estar grávida? Não. O idiota, desculpa me dizer, a pessoa, né, que fez, o colega que fez, eu não posso chamar isso, porque quem pode criticar colega não sou eu, não foi nesse sentido que eu te chamar de idiota, mas a pessoa poderia ter justificado e feito uma laqueadura tubar para não estar grávida hoje. Por quê? Porque ela pode morrer no parto, tá? Então ela está lá comigo. E eu vou dar continuidade até o final, vamos ver o que vai dar. Posso ter problema? Sim. Como ninguém está aí para ter problema na vida, né? E eu estou com esse problema na mão. Ah, quais são os exames principais de pré-natal? Ah, então eu cheguei para fazer meu pré-natal do SUS, exames básicos, segundo o Manual do Ministério da Saúde, esse manual técnico da assistência pré-natal, não tem a data aí, é antigo, mas não mudou. Então, o hemograma. Ah, estou vendo aqui, a senhora está com anemia, seu hematócrito está 33%, seu hemoglobina está 11%. Não, a grávida é hemodiluído. A Aranda já falou isso com vocês, não vou repetir. Ah, meu hematócrito está 27. Pô, peraí, tem alguma coisa de errado. 27, hematócrito 9 de hemoglobina. Se eu tiver um parto, eu perco 300 ml de sangue, eu vou ficar com 6 de hemoglobina. 6 de hemoglobina vai dar de 20 de hematócrito, 18 de hematócrito, 17. Vou ter que passar sangue. Ah, mas eu tenho anemia falciforme, então tá normal, mas a gente vai ter que passar sangue sim, passará. Mas eu não tenho nenhuma patologia. Eu tô com 27 de hematócrito, tá baixo. Vou ter que fazer suplemento para essa paciente. Ela está se alimentando mal, a gente vai ter que fazer algum jeito. Suplemento férrico, seja injetável, via oral, que a gente vai fazer para tentar compensar e ver se ela tem alguma deficiência. Faço um exame de sangue, ferro, ferritina, transferrina e uma eletroforese de hemoglobina para saber se existe alguma outra alteração. Ah, mas está 33 está ótimo, 32 está bom, 27 não. Porque num parto normal, uma paciente perde por 500 ml de sangue, uma cesárea pode perder até 1 litro. 1 litro de sangue, ela cai 9, perde 900 ml de sangue, cai 9 de hematócrito. Se ela tem 30, por exemplo, vai ficar com 21. 21 vai dar 7 de hemoglobina, com certeza vai estar sangrando. Então, vai ter que passar sangue, vai ter que ser transfundido. A gente fica preocupado com esse tipo de paciente, tá? Então, fica ligado no hemograma. Mas se tiver 32, 33, tá de boa, porque ela é hemodiluída. Então, ela faz uma vasodilatação e ela tem uma hemodiluição. Em relação à tipagem sanguínea e fator RH, a gente já falou, se ela for RH negativo, eu tenho que ver o feto. Se o feto for RH positivo, eu vou fazer imunoglobulinante RH, eu vou pedir cumes indireta a partir da 24ª semana de gravidez. Glicemia de jejum, segundo, estudo H com A maior, P maior, O maiúsculo, da Associação Americana do Diabetes, 2010 2012. Estudo realizado em vários pacientes. Está escrito no Resende. Vocês peguem um capítulo de diabetes excepcional e vão ler sobre o assunto. Isso na gestação. Se alguém falar que é 85 ou 140, vocês perguntem a ele qual é a literatura que está escrito, para eu poder ler, porque o professor de ginecologia e obstetrícia falou que o estudo HPO da Associação Americana do Diabetes diz que a glicemia de jejum tem que ser menor que 92 em jejum. Se eu fizer um TOTG, que é teste oral de tolerância à glicose, de 75 gramas, porque existe o de 50 gramas e o de 100 gramas, os valores são diferentes. O que nós damos é o de 75 gramas, que é o que cai nas provas. O de 50 gramas vocês terão que estudar, e de 100 gramas também, porque não damos aqui, para não confundir a cabeça de vocês. Vocês serão generalistas e não especialistas. Mas na prova, talvez, alguma prova aí alguém queira sacanear, coloca de 50 ou de 100 gramas um valor diferente. Mas se algum colega colocar 85 ou 140 no teu ATG, pergunta para ele qual é a fonte literária, onde está escrito que ano que sai esse livro. Porque, segundo esse estudo que eu estou dizendo para vocês, a glicemia de jejum tem que ser menor que 92. É 1 hora. Beleza, aí está 92, está normal, não tem diabetes. Mas aí com 24, entre 24 e 28 semanas, vocês vão aprender na aula de diabetes gestacional, TOTG. O que é isso? Teste oral tolerância à glicose, no qual eu faço colho em jejum, dou um açúcar para o paciente tomar, colho
em 30 minutos ou 60 minutos depois. 60 minutos depois tem que ser menor que 180, não é diabetes. E 1 hora depois tem que ser menor que 153, não é diabetes gestacional. Diabetes gestacional, a gente tem diabetes, sim. Existe o diabetes tipo 1, que é insulina dependente, o tipo 2 não é insulina dependente, o tipo 3, que é deficiência e alterações no pâncreas exócrino por drogas, induzido por algum motivo qualquer, por radiação ionizante, a paciente teve algum problema, algum trauma, teve o tipo 3. E o tipo 4 é aquele que aparece na gravidez e desaparece pós-parto. Ah, mas por que aparece diabetes na gravidez? Porque você fala de glicemia. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, que eu tenho que acelerar. Pô, tem 40 minutos só, tem que acelerar. Na aula de diabetes, a gente vai especificar direitinho isso para você, mas vocês têm que saber que o jejum tem que ser menor que 92. Vou acelerar a aula aqui, que eu gastei 40 minutos à toa falando. À toa não foi à toa, orientando, né? E eu só tenho 40 minutos para acabar a aula. Então, vocês têm que saber que o jejum tem que ser menor que 92. No TOTJ, que será dada uma aula específica sobre diabetes gestacional, eu vou falar isso com vocês. Na primeira hora, em jejum menor que 180, jejum não, após estrosol menor que 180, após o açúcar de 75 gramas menor que 153. O exame de urina tipo 1, o EAS. Eu vou ver o número de piós, tem um exemplo para frente, a gente vai citar novamente. O VDRL, que é sorologia pacífice. 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8 pode ser cicatriz sorológica, mas pode ser sífilis. O exame confirmatório, o FTA-ABS, eu quero saber o IgM. O IgG, se o IgM for positivo, é doença ativa. Se o IgG for positivo, pode ser doença de longa duração crônica, ou tratada ou não ou curada, tá? Mas aí, se for na gestação, se tem 1 por 16, por exemplo, vou ter que tratar sempre na gestante. Se o VDRL vier positivo, como sífilis terciária, a dose de penicilina é 7.200.000 unidades, sendo 2.040.000 unidades por semana durante 3 semanas, tá? Intramuscular, ou seja, de 7 em 7 dias. E depois você faz acompanhamento mensal até o final da gestação. Vou pedir HIV, se ela tiver HIV positivo, vou ter que tratar geralmente a gente usa 3 drogas, o ideal é fazer genotipagem. Eu tenho que saber a carga viral CD4. O ideal é que o CD4 dessa paciente seja maior que 500 cópias por milímetro cúbico. Um de nós qualquer que tenha uma saúde boa tem em torno de 800 CD4 na corrente sanguínea. E a carga viral, no nosso caso não é, mas a carga viral, se a paciente tratar adequadamente, pode ficar zerada. Se ela tiver uma carga viral acima de 1.000 cópias, o ideal é que você faça cesariana. Na cesariana, você vai usar ZT. A dose de AZT é 2 mg quilo na primeira hora, seguida de 1 mg quilo na primeira, segunda, terceira, quarta hora, multiplicado pelo peso. Para pesar 80 kg, eu faço 160 mg de AZT na primeira hora, diluído em soro, infusão contínua, em bomba infusora, reduzo para 80 mg quilo na primeira e segunda, e opero na quarta hora, cesárea eletiva. Toxoplasmose, GMGG, IgM positivo, toxoplasmose ativo, vou ter que tratar com sulfadiazina, pirimetamina, ácido folínico, e sulfadiazina, até o final de gestação, de fazer o esquema e alternar. Mas aí, ela tem o IgM positivo e o IgG positivo. Eu não sei se é atual ou é antigo, porque o IgM pode dar positivo 3 meses até o contágio, ou até 2 anos, segundo alguns autores. Então, eu peço de avidez. Se der avidez baixa, o que é isso? Teste de avidez para toxoplasmose. 1/30, teste de avidez. Eu trato? Não. Trato sim, é avidez baixa, eu tenho que tratar. 1/60, avidez intermediária. A conduta é sua, você é o médico, você vai resolver o que você vai fazer. Acima de 1/90, evidez alta, não há necessidade de tratamento. Se a evidez for baixa, lembrar que tem que fazer o tratamento sempre, tá? Hepatite B, pediu uma HBsAg, deu negativo, tudo bem, mas eu quero saber se ela fez vacina. Eu peço um anti-HBs. Se o anti-HBs for positivo, beleza, a vacina está funcionando. Anti-HBs negativo é igual vacinação. Sorologia, hepatite C, rubéola, etomegalovírus não faz mais parte do calendário do Ministério da Saúde, mas você pode pedir. Exame de fezes pode ser feito. Cultura cervical, eu quero saber sobre o Streptococcus beta-hemolítico, que é o que causa endometrite, sepsis neonatal e pneumonia no feto, caso haja bolsa ou em trabalho de parto, pode contaminar o feto sem no parto normal. A cultura cervical é feita de que maneira? É um swab retal e um swab de canal cervical. A partir da 26ª semana, se houver positivo para Streptococcus do grupo B, vou tratar com penicilina ou ampicilina, né, por exemplo, 500 mg durante 10 dias, de 6 horas. Mas minha paciente estava com herpes ativo. O que eu faço com herpes ativo? Ela é gestante. Trato. Quanto tempo? 10 dias antes do parto. Sumiu a lesão? Sim. Ela pode ter parto? Não, pode. Herpes genital ativo? Não.
Ah, mas você pede herpes para todo mundo? Não. Mas eu posso pedir qualquer coisa sim. Isso que está aí é do Ministério da Saúde, isso que está aí para vocês, tá? Eu posso pedir sorologia para a Camila suspeitar que ela tem? Sim. Eu posso pedir sorologia para a Neisseria? Sim. Mas não faz parte do calendário do Ministério da Saúde, idem, citomegalovirus e rubéola, que a gente não pede mais, tá? Então, é mais uma orientação e uma aula sobre o determinado assunto, porque, assim, a gente vai trabalhar, vocês vão trabalhar, vocês vão se deparar com isso no dia a dia de vocês. Ah, mas eu não vou ser médico de posto? Quem é que sabe? Eu não sabia que eu estava dando aula para vocês hoje. No dia que me convidaram para dar aula, eu falei assim, quê? Eu dar aula? Não tenho... É que eu não tenho a capacidade, até sei medicina, mas eu sei falar sobre o assunto? Sim, hoje eu sei. Quando eu comecei, eu sabia? Mais ou menos. Eu tive que estudar um pouquinho mais do que eu sabia, tá? Não tem vergonha de dizer isso, não. Ah, você sabe muito? Acho que eu não sei nada. Mas sabe um pouquinho? Um pouquinho, sim. Tem gente melhor que você? Muita gente melhor que eu. Então, eu estou dando... Mas muito, muito. Mas muito quanto? Não sei. Não sei o limite do outro. Então, existe muita gente muito boa. Existe muita gente muito ruim. Que faz, assim... Faz o que não faz, né? Diz que faz. Mas isso que eu estou dizendo para vocês é o básico, tá? É o básico. Vocês têm que saber que vocês são generalistas, tá bom? Eu não sou melhor, nunca tive intenção de ser, e nem ser demagogista naquilo que eu estou falando para vocês. Mas se achar que me pedir, pede, tá? E faça diagnóstico. Ah, eu estou achando que tem problema de tireoide. O Ministério da Saúde falou para não pedir, peça exame da tireoide. Faça o diagnóstico e encaminhe para o endócrino, se você não souber tratar, se não é obrigado a tratar, né? Eu estou no segundo trimestre, com 20 semanas, eu repito a glicemia de jejum, que já tinha havia feito, tinha dado normal. Por volta da 24ª semana, eu peço TOTG pela alda, TOTG de 75 gramas. Cumes indiretos, ela foi RH negativa a partir da 24ª semana, é mensal. Ultrassonografia obstétrica morfológica, eu peço o primeiro ultrassom entre 11 e 14 semanas, que eu quero ver translucência nucal, osso nasal e ducto venoso. Tem hipoplasia de osso nasal. TN maior que 2,5 e alteração do ducto venoso, provavelmente vai ter alguma anomalia congênita, ele pode ser Down, pode. Mas ele pode ter alguma outra patologia associada? Sim, ele pode. Então a gente pede com 11 e 14 semanas. Depois o outro morfológico, entre 21 e 24 semanas. E eu quero ver, aqui tem 5 dedos, né? Ele pode ter 6, sim, eu vi no ultrassom morfológico. Ele pode ter gastrosquise, pode ter abertura da parede abdominal? Pode. Ele pode ter fenda palatina, uma coluna? Pode. No qual? Entre 20 e 24. Ah, não sei o sexo, eu consegui ver, sim. Existe um exame chamado sexagem fetal, que é feito entre 9 e 10 semanas. É feito por exame de sangue, tá? Então, ele baseia o quê? Na presença do antígeno Y na corrente sanguínea da mãe. Repita o terceiro trimestre, se eu puder, caso a gestante tenha condições de fazer. Um hemograma, um VDRL a partir da 28ª semana, um HIV, uma glicemia, um EAS, e o ultrassom para ver volume de líquido amniótico e tamanho desse feto. Na verdade, o VDRL a gente pede 2, uma a partir da primeira consulta, que pode ser com 11 semanas, e 8 a partir da 28ª semana. O HIV, idem, então são 2. E mais um na internação. E de pai sanguíneo, se não tiver, você vai pedir. Então, na internação, peço VDRL e HIV é obrigatório, e todas aquelas outras sorologias para um bom serviço. Pelo SUS, o teste rápido em alguns locais, não são todos, mas se faz. Sorologia para HIV, que é obrigatório. Sorologia para sífilis, se não tiver pai também você tem que pedir. Sorologia para hepatite B e para hepatite C, ideal. No terceiro trimestre, você pode anotar sobre esses exames que estão aí na tela de vocês. Hemograma, VDRL, HIV, glicemia, EAS. No meu ultrassom, quero ver volume de líquido amniótico e grau de maturidade placentária. Peso. Quanto que uma gestante pode ganhar na gravidez? Quanto tempo eu tenho? Cara, tem que acelerar. Tem 34 minutos. Peso. O ideal é que ela ganhe 20% do peso. Se ela pesar 20 quilos, 12 vezes 6, 12. 20 quilos. Se ela pesar 60 quilos, 12 quilos. Entre 8 e 12 tá bom, né? Mas se ela ganhar 30, 40, você vai fazer o quê? Né? Então, você orienta. Nós não fazemos a paciente, a senhora não pode ficar gorda. A senhora não pode ficar sobrepeso. Não é isso. Mas a gente orienta. Baseando uma média, um peso médio de uma brasileira de 60 quilos, então, tem aquelas magrinhas de 50, 54 quilos, né? Tem umas pessoas assim, umas gestantes que pesam isso, elas vão ganhar 8 quilos. Se elas tiverem uma vida boa, alimentação saudável, você pode mandar para um nutricionista, né? Para um endócrino, caso seja necessário.
vai controlar o peso, vai fazer atividade física, vai fazer caminhada, ela não vai ganhar tanto peso. Ela ganha 8 quilos, 12 quilos, tá ótimo, tá? No início da gravidez, ela não ganha tanto peso porque ela vomita, em consequência dos hormônios que a placenta produz, que é o lactogênio placentar, que é a hipoglicemiante. Vocês vão aprender na aula de diabetes, não vou falar porque senão não vou conseguir dar a aula para vocês que eu tenho que dar. A altura, paciente de baixo peso, menor que 1,45 de altura é de alto risco. Pressão arterial eu vou aferir em cada consulta. O ideal é que seja menor que 14/9. Mucosa, eu quero saber se está normocorada ou hipocorada, avaliar a tireoide. Caso eu ache que haja alguma alteração, eu vou pedir exame. As mamas, com 8 semanas surge os tubérculos de Montgomery, que são as hipertrofias dos tubérculos de Morgane e dos hidates de Morgane que se transformam em tubérculos de Montgomery por volta de 8 semanas, hipertrofia de glândulas sebáceas, com a finalidade de produzir colostro e leite, né? Então, vai ter um aumento da vascularização e os tubérculos de Montgomery, isso com 8 semanas. Com 16 semanas eu tenho uma produção de colostro, com 20 semanas surge uma areola secundária, a mama fica mais escurecida, que é chamada de sinal de Hunter. Eu quero ver se a mama da paciente está crescendo adequadamente, vou ver vascularização, se tem colostro, ou se ela tem alguma queixa. Se eu olhar toda a mão de toda a paciente, não. Eu vou olhar se ela tiver queixa. Tem paciente que tem vergonha. E se você vai examinar a paciente, você vai examinar sozinho? Não. Chama uma enfermeira, chame uma aluna, uma interna, caso você seja médico residente, ou interno. Nunca sozinho. Não façam isso, tá? Leve sempre alguém com vocês. Até provar que berimbau não é gaita, já foi, né? Então, sempre assim. E a gente tem que ter certos cuidados na vida da gente. Como você tem um cuidado na tua vida, cuida, tipo assim, cuida da minha vida que eu cuido, você cuida da sua e eu cuido da minha. Cuida do seu paciente que eu cuido do meu, não. Você vai levar um enfermeiro com você, uma secretária para poder te ajudar. Ausculta, eu tenho asma bronca. Ausculta pulmão, base de pulmão, ver se ela tem asma, se tem sibilo, vai tratar. O que eu posso usar para tratar asma? O que você usa normal em qualquer paciente. Vai fazer mal? Não. Exceto no primeiro trimestre. Depois você pode usar qualquer corticoide. Posso usar salbutamol? Pode usar salbutamol para tratar asma bronca? Isso pode usar salbutamol. Posso usar corticoide? Mas sim, eu posso usar qualquer corticoide. N números de corticoide aí que pode ser usado para tratar. Lembrando que corticoide causa hiperglicemia e oligodraminia, diminui o volume de líquido amniótico e acelera uma maturação pulmonar e acelera o envelhecimento placental. Então, se tomar cuidado com a dose utilizada, mas nas crises você pode usar. Pode usar fenoterol? Pode. Pode usar salbutamol? Sim. Terbutalina? Pode. Bricanil? Pode. Pode usar todos aqueles medicamentos que vocês sabem que pode usar para asma brônquica, para nebulização. E posso usar salbutamol xarope, não tem nenhum problema, tá? Então, fazer ausculta pulmonar, para ver se ela não tem nada. Ausculta cardíaca, para ver se ela não tem uma anomalia cardíaca. Abdômen, a cada consulta medir o abdômen. Lembrar que a partir da 18ª, 20ª semana, o abdômen cresce 1 centímetro por semana até 32 semanas, com algumas variações de mais para menos. Caso ele cresça mais, lembrar que pode ser gemelar, pode ser polidrâmio. Caso cresça menos, pode ser insuficiência placentária, apesar da placenta não estar ruim. Ele pode ser um oligodrâmio ou um crescimento intrauterino restrito, ou o paciente está desnutrido. Então, posso ter uma insuficiência placentária ou ainda uma insuficiência uteroplacentária. Tem um tema específico sobre isso. Avaliar as extremidades, orientar sobre alimentação e dieta do paciente, consulta de retorno mensal até 32 semanas, depois quinzenal, depois mensal. Vacinas permissíveis, DT, DTPA, difteria, tétano, DT, difteria, tétano e pertussis celular, que é difteria, tétano e coqueluche. A PA é pertussis, para prevenir coqueluche no feto. Hepatite B eu posso fazer. Febre amarela em caso de endemia, influenza sazonal e raiva, se por acaso for necessário. Não vai adiantar muito, mas é permissível, tá? Como é que é o esquema de vacina? Se eu não tenho meu calendário completo, eu posso fazer 2 DT na gestante? Posso. A senhora tem carteira de vacina? Não. Então, são 2 DT depois de 20 semanas, com intervalo de 30 a 60 dias. 2 DT. Veio hoje, está com 21. Faz uma hoje, vai voltar daqui a 60 dias, fez a segunda. Depois de 27 semanas, DTPA. Quanto tempo eu tenho que fazer DTPA? De 27 até 36 semanas. Uma DTPA, uma só DTPA. São 2 DT e uma DTPA, se o calendário não estiver completo. O intervalo está aí de 30 a 60 dias, como está escrito aí, que eu não tinha visto, mas aí está aí. E DTPA de 26, 7 a 36 semanas, né? E se o calendário estiver incompleto, considera que não existe vacina, tem que fazer tudo de novo.
Ah, mas eu tive filho tem 4 anos. Eu tomei 2 DT, uma DTPA, tomei hepatite. Tá bonitinho o calendário, sim. A senhora tem 4 anos de gestação, a senhora teve filho, né? Tá bom. Então, eu não preciso fazer 2 DT, eu só vou fazer uma DTPA, que é um reforço. DTPA sempre, em toda a gestação. Quando? A partir da 27ª semana. Está errado fazer antes. A enfermeira no posto de saúde que sabe um pouquinho do calendário de vacina do Ministério da Saúde, se você prescrever DTPA por 20 semanas, ela não vai fazer. Quando ela voltar para você, fala para o doutor lá, você está com 20 semanas de DTPA, segundo o Ministério da Saúde, você feito entre 27 e 36 semanas, tá? E não com 20 semanas. Ah, mas eu não tenho DT, eu tenho TT. Toxoide tetânico. Faz TT, então. Tem que fazer antitetânico, ou ATT, né? Deveria ser ATT, onde está TT aí. Mas o ideal é difteria e tétano, e difteria e tétano em pertussis após 27 a 36 semanas. E aquela que recebeu 1 ou 2 doses deverá ser completado para 3 doses. Na verdade, a gente refaz o esquema completo, tá? Isso é o que é prescrito pelo Ministério da Saúde. Então, são 2 DT, 1 DTPA e hepatite B, se ela não tiver calendário nenhum. Se tiver 5 anos, 4 anos, tomou tudo. Então, tomou DT, tomou hepatite, o que eu vou fazer? Peço anti-HBS. Anti-HBS positivo, hepatite B tranquilo. Anti-HBS negativo, tem que fazer hepatite B. DTPA sempre depois da 27ª semana. Guarda isso, que é o que cai, que é o que é preconizado hoje pelo Ministério da Saúde ainda. Embora em 2020 a gente não teve muitas alterações, em consequência dos problemas que todos nós sabemos do que aconteceu aí, e algumas coisas podem ser mudadas, mas isso aí é outra história. Hoje é isso que está aí, é isso que vocês têm que saber, tá? Tá para sair um novo livro do professor doutor Jorge Rezende, uma nova edição, vai sair lá em janeiro, e o nosso professor grande amigo, doutor Antônio Carlos Braga, também faz parte do livro, do Rezende, o Maranda também faz parte. Então tem um livro novo, ano que vem, para quem quiser, vai ter uma edição nova. Mas a faculdade tem livro aí, a última edição tem um monte. Tem livro no plástico, tá? Se vocês... Ah, não tem livro. Mentira. Vai lá que tem lá. Eu fui lá esses dias e pedi livro. Tem livro novo, enrolado no plástico que ninguém pega. Vocês ficam pegando resumo para ler. Não é que vocês estejam errados. Não vou criticando, não. Pega um livro para ler, vai ler. Eu vou dizer uma frase seguinte, estou falando sobre antitetânico e estou falando sobre livro. Eu tenho mais tempo, vou ver quanto tempo para acabar essa aula. Espera aí, eu tenho até 6 para ficar com vocês. Tem 25 minutos e eu consigo acabar. Então, quando for ler um livro, leiam como se fosse... Ah, você gosta de romance? Não. Mas eu gosto do Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, que é um francês. Não seja um boaba, seja uma erva boa. Pega um livro e vai ler. Lá no biblioteca tem um monte. Se cadastra na biblioteca virtual, vai estudar, vai ler. Ah, mas eu não quero ler. Eu quero ir para a Broad, passear. Vai para a Broad, dá um passeio com seu cachorro e volta para casa. Pegue um livro, ou se cadastre. Faz o que eu faço. Ah, você é você. Tudo bem, eu sou eu. Eu sou eu, cada um seu um. Mas estudem. Sempre estudem, tá? Leiam. Leiam, leiam, leiam e leiam, tá? E a gente vai acabar falando demais. A boa relação entre médico e paciente. Ideal para você ter filho, como eu disse a vocês, entre 18 e 35 anos. Falei isso na sala de aula hoje, na qual tinham alguns alunos que conversaram comigo de manhã cedo. Maior risco, menor que 16, porque o organismo materno não está totalmente formado. Maior que 35, porque os óvulos da mulher têm a idade que ela tem. Por exemplo, 18 milhões de óvulos intrauterinos, 2 milhões e meio regridem, ela nasce com uma quantidade mínima de óvulos. Desses número de óvulos, 400 apenas ovulam. Então, desses 400 até 35, 40 anos vai ter pouquinho. Tem risco de grande chance de malformação congênita. Eu falei que se eu for baixinha, 1,45 m. Baixinha é jeito de falar, desculpa aí, né? Mas baixa estatura, menor que 1,45. Grande probabilidade de haver complicação. Pescoço alado, obesidade, sobrepeso. Como é que eu classifico? Primigesta jovem menor que 17. Primigesta idosa maior que 35. É lógico que toda regra foge à regra. 1 mais 1 em medicina nunca é 2. Pode ser 2,1, 2,4 ou menor que 2. Então, serve para mim, não serve para você. Serve para você, mas não serve para mim. Então, maior que 35 anos eu tive filho, eu não tive nenhum problema. Sim, graças a Deus você não teve. Ah, mas com maior que 35 alguém teve. Sim, existe na literatura, é um consenso. Então, o ideal é que não passe dos 35 anos. Por quê? Porque os óvulos têm a idade da mulher, tá? Diferente do homem. Então, orientar sobre as doenças genéticas. As principais complicações são anomalias cromossomiais, como eu disse no início para vocês,
Que a principal anomalia cromossomal é a trissomia do 16, que é 30% segundo a literatura médica. Ah, como é que sabe isso? De todo o material eliminado por aborto, efeito cariótico e histopatológico. Ah, e as outras? Também. A outra é Turner, 45x0, depois vem Edwards, do 18, depois vem Patal, que vem Down, de 21, depois vem Patal, que é trissomia do 13, naquela que o feto tem uma milha distante a vida. Até hoje, 2 ou 3 Patals aí no hospital. Tive o privilégio de operar e ver, né? Feto morto, mas fazer o que eu tinha que fazer, estava induzindo, sabia que era mal formado, mas eu acabei resolvendo e, enfim, não deu problema, a gente fez. Mas era Patal, trissomia do 13. Então, trissomia do 13, Patal. Trissomia do 16, é trissomia do 16. Trissomia do 18, Edwards. Trissomia do 21, Down. Trissomia do 45x0, Turner, tá? Então, alertar sobre a anomalia genética. Ah, é só isso que causa? Não. Translocação, deslocamento, abolamento, aquele chamado crossing over, que você aprender na genética. Acho que é genética, vocês devem ter tido, não lembro. Na faculdade era genética. Não sei se foi na histologia que vocês tiveram na nossa universidade, mas vocês aprenderam isso, com certeza vocês sabem isso que eu estou falando para vocês, e deve estar bem fresco na cabeça de vocês, que não faz muito tempo, porque na minha tem muito tempo que eu vi isso, e eu não fico lendo isso todo dia. Eu dou uma olhadinha no livro, né? Dou uma folhada, não é só no Resende, eu gosto muito do Resende, eu não faço propaganda dele, mas eu estou falando para vocês que eu leio o Paranda Dota, que ele é o chefe nosso da disciplina, então eu leio o Resende. E hoje eu estava lendo um livro, ele falou assim, esse livro é muito velho, esse livro de mama. Eu não estou criticando não, mas Aranda. Aquele livro é de 2010, está sujo, sabe por quê? Eu fui para a roça e derrubei numa terra roxa. Eu estava na roça, vendo colher soja e caiu no chão. Aí ficou sujo, está roxo, está marrom. Se alguém pegar, está vermelho, de terra, tá? Mas dá para ler ainda, eu li hoje. E eu esqueci, tinha algumas coisas lá que eu vou falar para o 7º período, sobre religião, índice de câncer de mama, nada a ver com a nossa aula. E eu acabei esquecendo. Só sei que católica é 32%, muçulmana é 15%, e tem um primeiro lá que eu não me lembro, e não lembro por quê, eu não sabia explicar para os meninos hoje. Hoje não, acho que foi ontem, né? Foi ontem. E falei para eles que na aula que eu vou dar sobre neoplasia benigna e maligna de mama, com certeza eu saberia explicar o porquê de religião em câncer de mama. Mas não é o nosso objetivo, que o nosso objetivo é falar sobre pré-natal, e vamos continuar, se eu não vou conseguir acabar, vamos me cortar meu sinal. Já eu estou ferrado, falta 20 minutos. Cor intervalo entre os partos. O ideal é 1 ano. Segundo a Aranda, uma mulher envelhece 5 anos a cada gestação. Meu olho está doendo porque eu estou sem óculos. Eu uso óculos, eu tenho hipermetropia, astigmatismo. Se vocês não sabem, eu usava lente. Meu óculos quebrou um dia desses aí, eu mandei consertar, tem que pegar semana que vem. Eu estou com o olho doendo, tem que ficar assim, para poder ver o slide. O intervalo entre os partos ideal é 1 ano. Segundo a Aranda, uma gestante envelhece 5 anos em cada gestação. Tá? É verdade, não é? Vocês perguntam para ele aí. Já procurei no livro, não achei, mas ele está aí. Se ele quiser abrir o microfone e falar, ele está à vontade. Paciente de cor escura. Maior incidência de hipertensão arterial sistêmica. Pacientes moradores de Mediterrâneo, de regiões do Mediterrâneo. Maior incidência de anemia falciforme, de ascendência, né, árabe. Maior incidência de anemia falciforme, ou do Mediterrâneo. Cor escura, maior tendência a mielomatose uterina. A bacia androide mais comum em asiática não é uma boa bacia para se ter parto. Então, a melhor bacia é a bacia chamada de ginecoide, mais moldável ao parto. Ela tem as conjugadas de acordo com os determinados diâmetros. E vocês terão uma aula específica sobre partograma, sobre bacia, sobre parto, que não será dado por mim, sim pelo Aranda. Uma aula presencial, uma aula prática sobre partograma, provavelmente ele vai programar com vocês, e uma aula teórica, creio eu, não sei, o cronograma. Ele mandou, ele falou que eu sou sem vergonha porque eu não leio o cronograma. Só leio o cronograma um dia antes da aula, tá? Não sou sem vergonha não, porque eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Se alguém que trabalha bastante sou eu, vocês podem acreditar, pode não aparecer, mas eu trabalho. Como ele também trabalha. E ele falou assim, você não leu o cronograma? Não, eu falei, não li. Então você pega o cronograma e lê. Prometo que eu vou saber direitinho, mas deve ter no cronograma. É uma aula sobre só estudo de bacia, que ele vai falar sobre isso para vocês, uma aula prática aí. História familiar. Interrogar sobre cardiopatia, diabetes, hipertensão, epilepsia. Se eu sou epilético, ou se a gestante é epilética, o ruim do rim, deve ter alguma coisa, tem 8 pessoas aqui falando. Aranda, responde para mim aí. Tem 8 no chat, acho que é no chat. Responde aí, que eu vou continuar a aula, senão não vou conseguir acabar,
tá? Depois, no final, a gente para a aula, pausa, se der, a gente continua conversando. Respondo para eles aí. Epilepsia. De todos os antiepiléticos, Gardenal, Idantal, enfim, todos os anticonvulsivantes, todos causam malformação cardíaca, malformação congênita, fenda palatina, lábio leporino, todos. Mas se eu tiver que prescrever para alguma gestante, o ruim dos ruins é a carbamazepina, né? Então, se eu tiver que passar a carbamazepina 200 mg de 12 em 12 horas, melhor que minha gestante ter convulsão. Eu vou dar Idantal, que é fenotoína? Não. Eu vou dar Gardenal, que é o fenobarbital? Não. É a carbamazepina. É ruim? É ruim. Mas é o bom dos ruins, é o menos pior dos ruins. O que ele causa? Fenda palatina, lábio leporino. Depois ela corrige. Tudo bem. E os outros? Os outros vão causar um monte de malformação além disso. Causa lábio leporino? Causa. Mas se eu tiver que prescrever, é carbamazepina, tá? Então, se ela for epilética, isso que eu vou passar. Agora, interrogatório, estou falando sobre familiar, mas se a paciente for epilética, eu dei um adendo aí, já falei, o Arando deu aula sobre drogas e gravidez, né? Sobre neoplasia, se existe algum problema, se ela tiver um NIC3, eu vou levar a gravidez até o final, depois vou corrigir esse NIC3. Você já deve ter aprendido isso no período passado. Se ela tiver alterações psicológicas, vou tentar tratar e corrigir, encaminhar para o centro de referência. História familiar sobre tuberculose, saber se ela tem, ou se alguém na família tem hepatite B, hepatite C ou sífilis. Se essa paciente é hipertensa, cardiopata, nefropata, se ela tem lúpus eritematoso, se ela faz uso de corticoide, se ela tem distúrbio mental, vou mexer na medicação. Se eu não souber, vou mandar para um neuropsiquiatra. Se ela tiver epilepsia, repetindo novamente, o ruim do ruim é a carbamazepina, sempre. Tiver doença infecto-contagiosa, vou tentar tratar. Caso eu não consiga, vou mandar para o infectologista. Se tiver distúrbio de tireoide, vou corrigir, porque tanto o hipo quanto o hipertiroidismo leva a abortamento. Se ela usa algum medicamento diferente daquele que é indicado na gestação, tem 42 pessoas dizendo mais aí, deve ser presença, Arano. Toma conta aí e responde a eles, tá? Distúrbio de tireoide, tanto o hipo quanto o hipertiroidismo pode levar a abortamento, então eu tenho que corrigir. Se eu usar inibidor da ECA, eu vou retirar e vou trocar por um alfa-metildopa, por uma nifedipina ou por uma hidralazina, que são medicamentos toleráveis, né, durante a gestação. Atos pré-operatórios prévios, se ela operou o útero, se ela tirou um mioma, alguma coisa, saber que a probabilidade de ruptura uterina ou se ela teve cesárea prévia. Se ela já sofreu algum acidente de transfusão sanguínea, saber sobre doença ou moléstia infecciosa ou sobre sensibilização ao RH. Tabagismo, evitar cigarro, porque está ligado a crescimento intrauterino restrito, oligodramia, insuficiência placentária, envelhecimento placentário precoce, o feto não vai desenvolver direito. Álcool, síndrome fetal alcoólica, o feto vai nascer querendo beber, né? Vai nascer com abstinência alcoólica, vai ter espasticidade. O que é isso? São uns reflexos diferentes do reflexo de Moro. O feto fica estranho, esquisito no leito, chora, não dorme. Por quê? Porque tem abstinência. Drogas ilícitas, aqui a gente está falando de maconha, cocaína, LSD, né? Então, essas drogas são contraindicadas durante a gestação. O álcool não é dose dependente. Ah, mas eu estou tomando uma tacinha. Não adianta você tomar uma taça de vinho ou um copo de vinho. Então, não é dose dependente. Ele passa pela placenta, vai para o feto, vai causar dano placentário, vai cair na corrente sanguínea, vai causar mal ao feto, ele vai ter um crescimento intrauterino restrito, ele vai ter uma oligodramia, ele vai entrar em sofrimento fetal, ele vai ter hipoxia, vai ter diminuição da oxigenação e poderá entrar em óbito, tá? Caso a paciente faça uso de álcool, né, na gestação. Então, o álcool deve ser evitado, idem as drogas ilícitas, que poderão levar, por exemplo, a cocaína, a maconha, e o próprio tabagismo com cigarro, a vasoconstricção do vilho terciário placentário, que vai levar a uma insuficiência placentária, um descolamento prematuro, pode levar até um DPP pela própria vasoconstricção localizada e diminuição do aporte de oxigênio, levando ao óbito fetal. Exercício físico, caminhada, natação, hidroginástica não é contraindicado, pode-se fazer. Exercício de impacto deve ser desestimulado. Cigarro vai levar o quê? O que ele causa? Baixo peso ao nascer, crescimento intrauterino restrito, que eu acabei de falar, malformação congênita, tais como onfalocele, abertura da parede abdominal chamada gastrosquise, fenda palatina, hidrocefalia, microcefalia, atresia de intestino delgado, atresia de esôfago, na fumante, se ela for tabagista crônica, hipertensão arterial sistêmica,
envelhecimento placentário precoce, que vai levar a insuficiência placentária, óbito do feto, oligomania e crescimento intrauterino restrito. Trabalho de parto prematuro, por quê? Porque eu tenho uma placenta velha, placenta envelhecida, e eu posso perder esse feto. E, além disso, antes de 20 semanas, é aborto. Então, toda vez que eu tiver perda menor que 20 semanas ou feto menor que 500 gramas, é determinado abortamento ou aborto, tá? Então, feto menor que 500 gramas ou 20 semanas é igual a aborto. Depois disso, é feto morto. Tem que fazer testar de óbito. O álcool aumenta o risco de abortamento, vai levar alterações congênitas em até 30% dos fetos, né? Transtorno psiquiátrico comum nesse feto, vai levar retardo mental, irritabilidade, deformidade na cabeça, vai levar microcefalia, microagnatia. Essa propaganda aí embaixo aí, não me lembro direito, mas tinha na televisão uns anos atrás, eu deveria ter tirado aí do slide, mas eu não tirei. A televisão fazia propaganda de uma gestante tomando cerveja, né? Um determinado canal de televisão, isso não existe mais. Por quê? Porque o álcool causa uma formação fetal. Então, toda gestante deve evitar o uso de bebida alcoólica. Mas eu tomo bebida álcool, cerveja sem álcool. Bem, não tem nenhum problema. Cerveja sem álcool só tem cevada, que vai aumentar seu peso. Tem 12 minutos para acabar a aula. Síndrome fetal alcoólica. Defeitos cerebrais, cardíacos, alterações na coluna vertebral. Esse feto aí em cima aí, ele tem alteração crâniofacial, o nariz é pequeno, plano, tem microagnatia, microftalmia, pálpebra curta, retardo de crescimento. Ele pode ter no pré e no pós-natal, pode acontecer isso. A maconha, o 9-delta-tetrahidrocannabinol, atravessa a placenta, altas doses causam anomalias em animais. Ele vai levar, na verdade, uma vasoconstricção e vasoespasmo. O efeito é semelhante ao tabagismo, ao cigarro. A história ginecológica, a gente tem que saber a DUM, nem sempre é confiável, né? Saber se ela tem miomectomia, saber ruptura uterina, pelo risco de ruptura uterina, se ela fez cesariana anterior, se ela fez um cone, que pode levar ao trabalho de parto prematuro, pode ter uma incompetência isquio cervical. Eu teria que fazer sim um acompanhamento melhor nesse pré-natal, fazendo ultrassom, e uma circlagem teria que aprender na aula de abortamento. Vou perguntar para o paciente sobre início da atividade sexual, frequência e número de parceiros, pode estar relacionado ao número de doenças sexualmente transmissíveis que pode levar ao dano ao feto. Saber se ela teve cesárea, por que a cesárea, se o feto era grande ou não, se ela é iterativa. Toda paciente iterativa é aquela que tem mais que 2 cesarianas, então vou fazer de novo, devido ao risco do útero romper, de ter hemorragia, de eu perder o feto e a mãe. Se ela teve parto normal, se foi de boa evolução, se ela perdeu a trompa, se foi um preense ectópico, se for natimorto ou mal formado, se foi prematuro, em quantas semanas nasceu, se teve complicação, se houve perdas de repetição e por quê. Quando há perdas de repetição ou aborto de repetição antes de 20 semanas, é chamado abortamento habitual, tá? Sobre isso, não é abortamento. Então, abortamento habitual é 2 ou mais perdas de repetição. Então, a gente tem que investigar. Existem alguns exames que a gente pede. Na aula de abortamento, vocês irão aprender. Meu tardinho, muita luz está apagada e não está acendendo. E vamos continuar aqui. Tem alguém falando alguma coisa. Depois ela me responde aí. Vou para cá. Peso do feto, condições ao nascimento, intercorrência neonatal, orientar sobre a alimentação no primeiro trimestre. Geralmente ela perde peso, de 1 a 2 quilos. No segundo trimestre, ela passa a ganhar 450 gramas por semana, em média, meio quilo, no máximo 2 quilos por mês, não mais que isso. E no final, entre 8 e 12 quilos. Isso aí é a curva de Belisão, onde eu vou medir entre a síntese pública supraumbilical e o fundo de útero, para saber o crescimento do feto. Entre 18 e 32 semanas, 1 centímetro por semana. Ausculto com estetoscópio de pinar entre 20 e 22 semanas. Com sonar Doppler, dificilmente vocês vão ouvir, mas está na literatura, que é de 10 a 12 semanas, para vocês terem noção. Com 10 semanas, o útero está intrapélvico. Com 12 semanas, ele está saindo da pelve. Talvez você consiga escutar em cima da bexiga. E o batimento cardíaco varia de 120 a 160. Eu sempre oriento, com 14 a 16 semanas, você vai conseguir ouvir. Ela está com 12. Pode ser que você tenha dificuldade, você fala com ela aí, ou se for ouvir, fala, eu vou junto, senhora, a gente vai tentar, talvez a gente não consiga, tá? Mas na próxima consulta a gente vai ouvir. Então, mas eu ouvi culto 5, ultrassom você consegue ver, 6, 7 semanas já tem coração, então dá para ouvir, né? Orientar sobre trabalho de parto, intercorrência, sangramento, perda de líquido, contração, movimentação do feto,
Sinais premonitórios, hidrocefaleia, escotoma e dor epigástrica, movimentos fetais. A pressão arterial, o ideal é que seja menor que 14/90, nunca seja maior que 16/10. Caso isso aconteça, decúbito lateral esquerdo, aferir meia hora depois. E, se isso acontecer, se houver hipertensão, encaminhar para o pré-natal de alto risco. Medicação de controle, a gente pode usar assim, a hidralazina comprimido ou hidralazina venosa, você vai aprender isso direito no internato, no ambulatório nosso lá, no internato. A droga de escolha, preferencialmente, é metildopa de 250 ou 500 miligramas, que pode ser usado de 8 em 8 horas, né? 500 miligramas de 8 em 8 ou de 6 em 6 horas. Acho que 3 gramas está errado, 2 gramas dias aí, tá? Nifedipina também é bem tolerada e pode ser usada. E se eu não souber tratar, não é feio, tem caminho para um centro de referência. Período embrionário é o período de maior risco de teratogenicidade, de 4 a 7 semanas, então cuidado com as medicações que vão prescrever para gestantes. Contraindicações, sulfato ferroso. Intolerância. Sulfato ferroso pode causar náusea, vômito, diarreia e epigastralgia. O ácido fólico eu uso até 12 semanas para prevenir anomalia do tubo neural. Então, a gente usa, sim, no início da gestação. O ideal é que comece 30 dias antes da gestação e vá até 12 semanas para prevenir anomalia do tubo neural. Eu tenho um exame de urina. Leucócito, maior que 10 por campo. Urocultura. Maior que 10 por campo, sem sintoma. Urinocultura e antibiograma. Maior que 10 linfócitos por campo. Nitrito positivo ou bactéria eu tenho que tratar. Menor que 10 linfócitos por campo e anamnese positiva é igual ao tratamento. Bacteriúria sintomática maior que 100 mil quilômetros é igual ao tratamento. Após tratamento, solicitar urinocultura e antibiograma. Quais são os medicamentos que eu uso? De preferência, o que dá no SUS, que a gente é num país terceiro mundo, onde as pessoas não têm muitas condições de estar comprando medicamentos mais caros. Existem outros, sim, vocês vão aprender quais são. No ambulatório, quando eu der aula para vocês, junto. Mas esses vocês podem usar. Cefalexina, ampicilina e a nitrofurantoína, com o nome comercial antina ou macrodantina. Lembrar que a ampicilina e a cefalexina pode ser usada em qualquer fase da gestação, exceto a nitrofurantoína. Por que ela é contraindicada? Porque ela causa anemia hemolítica a partir da 34ª semana. Então, eu não uso nitrofurantoína depois da 34ª semana. Tá? O que ela causa? Anemia hemolítica. Em alguns casos, enterocolite necrotizante, mas o mais comum é anemia hemolítica depois da 34ª semana. Minha paciente está desidratada com enjoo, vômito, febre, dor lombar, não se alimenta. Eu não fiz uma percussão positiva. Eu fiz um exame de urina, deu Escherichia coli, que é o agente mais comum, causador de infecção em gestante. O que ela tem? Uma pielonefrite, eu tenho que tratar. E, de preferência, eu vou usar um ceftriaxona ou um Zinat, que é a cefroxima. Mas eu posso usar outro medicamento? Sim, eu posso usar um Pipural, que é o ácido pipemídico, pode ser usado. Existem outros, fosfomicina, que é o monoril, pode ser usado, vocês vão aprender isso. Qual que eu não devo usar? Eu devo evitar aminoglicosídeo, que lesa o 8º par craniano, que é o vestíbulo coclear para levar surdez, e além disso, ele é nefrotóxico e além de ser ototóxico, né? Os ultrassons a gente já falou. O cardiotóxico, vocês vão aprender a fazer cardiotografia. Nós temos 2 aparelhos lá no Hospital Escola e 2 aparelhos lá no CIS. Os internos treinam fazer cardiotografia, aprendem a interpretar a cardiotografia com a gente. E eu tenho uma variabilidade boa, a frequência cardíaca basal varia entre 120 e 160, com algumas oscilações, acelerações e desacelerações. Com o movimento feto, ele pode acelerar e desacelerar, a gente chama de aceleração transitória. Essa aceleração é normal. Eu posso ter o dipcefálico tipo 1. Aí no meu negócio aqui de tipo 1, o útero contraiu, a frequência cardíaca caiu, isso é chamado de dipcefálico, porque eu como meu dipcefálico aqui novamente, isso é normal no período expulsivo do parto. O DIP tipo 2, o DIP tardio, ele é irregular e anárquico. O útero contraiu, foi a 50 milímetros de mercúrio, que é o ideal durante o trabalho de parto, não passe disso. Se chegar sem farol hipertonia uterina, o que acontece com a frequência cardíaca? Cai, demora um certo tempo a recuperar. O DIP 3 é o DIP variável, ou DIP umbilical, ocorre na oligodramia, o DIP-U, ou o DIP-W, é sinal de sofrimento fetal. Eu tenho que operar essa paciente em período expulsivo,
Caso contrário, perder esse feto. Então, ela está de bolsa outra, com pouco líquido. Vou ter compressão de cordão umbilical e vou ter o DIP umbilical. Então, vai ter esse desenho, essa foto, e o feto vai entrar em sofrimento, tá? Quanto ao volume de líquido amniótico, o ideal é que seja normodramina. O que é normodramina? Existe um índice entre 8,1 e 18 é normal, óligo é menor que 8, pode ser de 8, menor que 8 até 5 é moderada, 5,1, menor que 5,1 é acentuada, não tem líquido, pode entrar em sofrimento feto. Então tá aí o índice, óligo acentuada menor que 5, moderada de 5,1 a 8, normal entre 8,1 e 18, e excesso de líquido amniótico maior que 18. Aqui, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, não sei nem o que está aqui, é cerclagem uterina, né? Eu não vou falar sobre isso, que a gente vai falar isso na aula de abortamento. Existe um procedimento, né? Um procedimento cirúrgico, chamado cerclagem uterina, e quando indicado se houver anomalia fetal, poliomielonite, ruptura prematura de membranas e trabalho de parto, não é indicado de rotina na gravidez gemelar. A gente vai ter uma aula específica só sobre isso, tá? Aqui só mostrando um ultrassom com embrião e saco gestacional de, se eu não estou enganado, não estou vendo, 6 semanas, deve estar embaixo, medido, cadê meu óculos, caramba, 7 semanas de gestação. Então, tem o embrião em saco gestacional e batimento cardíaco. Essa foto é do Zugaib. Novamente, repetindo, gemelar. Um TN aumentado D1 tem um seu valor, mas TN está grande. Tá? O T2 está grande. E o que é hiperemesis gravídico? A Aranda falou semana passada. É náusea e vômito antes da 20ª semana de gestação, associada à perda de peso de mais de 5%, tem desidratação, tem distúrbio eletrolytídeo, tem cetose, cetonúria, está ligado a fatores endócrinos, imunológicos, mecânicos e psicossomáticos. Os endócrinos ligados ao HCG, que ele sobe bastante no início da gravidez e vai até a 14ª, 16ª semana, ligado ao aumento do estrogênio e da progesterona. Imunológico, a gente sabe que o concepto produz uma substância antigênica, eu estou terminando já, que vai levar uma reação materna ao concepto, levando reflexo ao seno do vômito e ao trato gástrico, levando a vômito. Mecânico, reflexo compressivo sobre o órgão digestivo, vai levar a vômito. Psicossomático, na aceitação da gravidez, aquilo que eu falei, 50% não queria estar grávida, a princípio, rejeição ao pai, autopunição, e metade dos antígenos meus e seus, anticorpos, né, ou genes, metade é do meu pai, metade é da minha mãe. Então, a gravidez é uma adaptação aos antígenos e aos anticorpos. Muito obrigado. Vocês desculpem aí que eu fui conversando e acelerei no final. Mas o básico a gente conversou. Depois a gente vai ter aula prática e se alguém tiver dúvida, pode me perguntar. Eu estou encerrando aqui nada. Eu tenho que voltar aqui. Peraí. Parar a reunião. Voltar. Eita. Zemi. Obrigada, professor.